Olá, muito bom dia para você que acompanha a TV Câmara Caxias, o canal 16 da NET e também as redes sociais do Legislativo Caxiense. Nesta terça-feira, dia 18 de março, na sessão ordinária, teremos no grande expediente inscritas as vereadoras Sandra Boneto e Daiane Mello. São 4 projetos que vão para a apreciação dos vereadores, entre eles que denominam uma via pública municipal no bairro Nossa Senhora da Saúde, com o nome de Líbera Carlina Vizentim Toigo. Também que autoriza a abertura de um crédito especial em favor do IPAM Previdência no valor de R$ 160 mil para a aquisição de equipamentos de informática para a autarquia. A partir de agora, a sessão ordinária é presidida pelo presidente da Casa, vereador Lucas Caranhato, do Partido dos Trabalhadores. TV Câmara Caxias, na comunidade todo dia. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Informo que nos termos da Resolução 1164-A, de 8 de março de 2023, fica assegurada a participação remota das vereadoras e vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da nominata das vereadoras e vereadores que compõem a 19ª legislatura, bem como das vereadoras e vereadores inscritos no grande expediente hoje. Pois não, presidente. Presidente Lucas Caranhato, mesa diretora Wagner Petrini, Andressa Marques, Bortola e Andressa Malman. Vereadores da 19ª legislatura, Aldonei Machado, Caleb Garbim, Capitão Ramon, Cláudio Libardi, Daiane Mello, Daniel Santos, Edson da Rosa, Eloy Frisso, Estela Balardim, Iago Morandi, Juliano Valim, Marisol Santos, Pedro Rodrigues, Rafael Bueno, Rose Fregeire, Sandra Boneto, Sandro Fantinel, Tenente Cristiano Becker. No grande expediente de hoje, Sandra Boneto, Daiane Mello. Seria isso, presidente. Obrigado. Solicito às vereadoras e vereadores que procedam o registro de presença no terminal eletrônico e no livro de presenças. Saúdo aqui de forma especial, ex-vereador dessa casa, ex-presidente, meu amigo Gustavo Toigo. Bem-vindo, sempre bom reencontrar. Um abraço à Patrícia, colega querida da rede municipal. Passemos ao espaço das pequenas comunicações, pelo tempo de 1 minuto, por vereador inscrito, para a apresentação de votos de pesar, de louvor ou de congratulações. Peço a palavra, presidente. A palavra está à disposição das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores. Peço a palavra. Vereador Bortola. Peço a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, primeiramente, fazia um voto de 3 votos de congratulações. Primeiro para o Coronel Fortes, que assumiu o comando geral do Corpo de Bombeiro Militar. Coronel Fortes, que passou pelo 5º Batalhão de Bombeiro Militar, então, uma pessoa excepcional e que, com certeza, trará, inclusive, a nossa luta diária muito efetivo para o 5º Batalhão de Bombeiro Militar. O segundo é para o Colégio Tiradentes da Brigada Militar, ao Major Carvalho, professora Eva, aluna Caroline, aluna Pavan e aluna Araújo, que eles foram selecionados, ficaram entre os 6 finalistas do concurso estadual da SEDUC Hackathon Business, que tem como objetivo incentivar o protagonismo juvenil, reunindo equipes do ensino médio e das escolas estaduais, com o propósito de estimular a solução de problemas sociais por meio da tecnologia. E, por último, parabenizar pelo Dia Municipal do Demolei, da Ordem Demolei, em especial aqui de Caxias do Sul, também é o Dia Nacional a todos os demoleis de todo o Brasil. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Bortola. Com a palavra, vereador Ramon Teles. Senhor presidente, nobres colegas, o meu voto de congratulações hoje vai para o 5º Batalhão de Bombeiros Militar e para a FAS. Então, primeiramente, no dia 13 de março ocorreu um incêndio lá no bairro Cruzeiro e os militares prontamente atenderam ao chamado. São eles: primeiro sargento Alfeu Daniel Machado, segundo sargento Fábio Aguirres Gonçalves, soldado Christian, soldado Vanderlei, soldado Valmir, soldado Bruno, soldado Alisson, soldado William. Graças à bravura e ao empenho destes militares, nós não tivemos mais casas destruídas. Então, eles chegaram prontamente, atenderam, nenhuma vida foi perdida, graças a Deus. E também gostaria de fazer esse voto de congratulações à Fundação, à FAS.
o senhor Ávila, ele atendeu prontamente. Após o incêndio ali, eu me reuni com a família e já liguei para a FAS e ele prontamente atendeu, disse que a família se dirigisse no próximo dia útil até o CRAS mais próximo, e hoje a família é uma família carente e ela já está recebendo o auxílio graças ao empenho da FAS e de todos os servidores, e isso faz com que a família consiga se reestruturar novamente, que não é fácil perder tudo após o incêndio. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ramon. Com a palavra, vereador Pedro Rodrigues. Solicito uma palavra. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Como proponente da Frente Parlamentar do Automobilismo e Esporte a Motor, meu voto de pesar vai para o empresário e também piloto Ângelo Antônio, né, que partiu, nos deixou naquele trágico acidente que aconteceu no último sábado, dia 15, ali naquela prova, né, do esporte do automobilismo. Então, eu quero fazer aqui, deixar o meu voto de pesar, de sentimento para a família, ele que deixa suas 2 filhas, esposa, né, familiares. Seria isso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Pedro. Com a palavra, a vereadora Marisol Santos. Presidente, colegas vereadores, quem nos acompanha aqui no plenário ou de casa, quero fazer um voto de congratulações a um amigo muito querido. Palavra, senhor presidente. Alexandre Silvestrin. Conquistou o 2º lugar geral na edição 2025 da Ultramaratona Caminhos de Caravaggio, ao MCC. Colegas e comunidade, nós estamos falando da ultramaratona de 217 quilômetros. Ele percorreu por 31 horas, 45 minutos e 53 segundos. A prova teve largada na manhã de sexta-feira, da última sexta, chegou na tarde de sábado no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, e a gente sabe o quanto essa prova exige, não só de condições físicas, técnicas, né, mas também psicológicas. Em todas as categorias, a UMCC 2025 reuniu mais de 300 atletas de quase todos os estados do país, e além de corredores da Argentina e do Uruguai, tornando pela primeira vez um evento também internacional. Então, quero parabenizar muito o amigo Alexandre Silvestrin e dizer que ele é força e inspiração para todos nós. Parabéns, parabéns a ele e a todos, mas em especial a ele pelo 2º lugar. Obrigado, vereadora Marisol. Com a palavra, vereador Wagner Petrini. Bom dia, presidente. Meu voto de pesar também, meu grande amigo, piloto, Ângelo Chonardi, um piloto profissional, um cara muito parceiro, deixa sua esposa, a Sheila, 2 filhas, uma de 15 anos e uma de 6. Quem conhece prova de arrancada, os maiores eventos de arrancada do Brasil é Armagedon. E o piloto que nos deixou era piloto do Armagedon. Um cara profissional, competente, principalmente de coragem. Nos treinos de sábado, então, na etapa de Caxias do Sul, Drag Day, finalizando os treinos dos sábados num pega com o pica-pau, 2 pilotos experientes, houve essa fatalidade. Na época, quando teve a primeira oportunidade em Caxias do Sul, na perimetral, este mesmo piloto, o Chornadir, foi campeão, rei da pista. Então, ele deixa um legado, é um símbolo, deixa a família, muitos amigos, e a gente sente muito. Meus sentimentos a todos os familiares, equipe, principalmente ao R. Chico, que era preparador, o Curumim, da Mecânica Curumim, todos os amigos que sentiram esta perda. E fica um recado, a gente vai continuar trabalhando muito, Pedro Rodrigues, com a instalação da Frente Parlamentar, a gente vai trabalhar muito para manter o legado desse piloto que nos deixa e avançar no automobilismo aqui em Caxias do Sul. Era isso. Obrigado, vereador Wagner Petrini. Meus sentimentos aqui para o senhor, amigo, a toda a família do piloto Chornadir e amigos também. Palavra, vereador Caleb Garbim. Bom dia, senhor presidente, nobres pares, população caxiense que nos assiste, também nos acompanha pelas redes sociais e televisão aqui da casa. Hoje eu quero fazer um voto de congratulações, considerando os esforços contínuos para a melhoria da infraestrutura urbana e o atendimento às demandas da população. Apresento esse voto à equipe da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, em especial aos servidores Arthur de Paula, Jefferson Plain,
Jonathan da Silva, Luciano Perussato, Michael Doeber, Roberto Soares e Ronaldo Scarci. Com dedicação e compromisso, senhor presidente, eles atenderam a 7 protocolos que estavam já há um bom tempo solicitados no que diz respeito à limpeza e manutenção da rede de esgoto lá na rua Professora Nelly Veronese Massi, no bairro São Caetano. Então fica aqui o nosso reconhecimento e agradecimento. Quando a gente precisa solicitar e cobrar, fiscalizar, nós estamos lá sempre prontos. Da mesma forma, também pude verificar em loco o trabalho que foi feito pela equipe, especialmente por estes trabalhadores aqui, servidores da nossa prefeitura e também da Secretaria de Obras. Parabéns a eles e que sirva de exemplo aí a todos os servidores públicos, nós que somos servos do povo no nosso dia a dia. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Caleb. Com a palavra, vereador Aldonei. Bom dia, presidente, senhoras e senhores vereadores. Hoje o meu voto de congratulações vai para JMC Motos, que no dia de ontem, né, dia 17, completou 2 anos, né, de fundação. Queria parabenizar ao amigo Jonatas Cardoso, a Adriana Alves, né, sua sócia, né, e dizer que vida longa a essa empresa que proporciona aí venda de motos e toda essa linha de equipamentos aí para quem gosta da aventura. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Aldonei Machado. Com a palavra, a vereadora Andressa Marques. Obrigada, senhor presidente, nobres colegas, vereadores e vereadoras, também a população caxiense que nos acompanha. Hoje eu queria fazer um voto de congratulação para os 3 times que foram vencedores nos Jogos de Verão do Sindicato dos Metalúrgicos, times femininos. Um deles que ficou em 3º lugar foi o meu time, base feminina. Então, gostaria de mandar um abraço para as gurias do JA Esportes, que foram campeãs, vice-campeãs, patroas da bola, e a 3ª colocada, que foi o meu time base feminina. Então, o futebol feminino é um esporte que eu jogo desde criança, né, e que hoje vem crescendo muito na nossa cidade, na nossa região, principalmente o futsal, mas o futebol de campo também vem ganhando espaço aí no Brasil, né, e no mundo também, e Caxias não é diferente. Então, inclusive, uma das proposições dessa vereadora é a frente parlamentar em defesa do futebol feminino, justamente para que a gente possa dar visibilidade. Mas queria mandar hoje um abraço para as gurias que chegaram na final e que fizeram bonito no campeonato desse final de semana. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Andressa Marques. Com a palavra, a vereadora Eloy Frício. Presidente, senhoras e senhores vereadores, minha alegria de rever aqui nesse plenário meu querido amigo, vereador que ombreou comigo aqui muitos anos, Gustavo Toigo, mas mais alegria de te rever, Gustavo, é rever o Adelar, meu parceirão, presidente da Comissão Representativa do Básico, anos 80, né, Adelar? Começo dos anos 80, nas lutas lá do ensino básico, na universidade, família Toigo, então, aqui representada. Que alegria vê-los aqui. E, vereador Wagner, eu queria não só registrar meus pêsames pela perda do Chonardi, mas também minha solidariedade a Vossa Senhoria. Porque eu recordo quando nós começamos toda a luta pela construção da pista de motocross, lá embaixo na Maesa, e questão de 1 ano e pouco depois, a filha de um piloto se acidentou lá e veio também a óbito, né? E aí se cria todo um clima artificial de críticas, né? Então, vi pela manhã na Rádio Gaúcha Serra uma crítica aos políticos, de uma maneira geral, que sumiram, né? As pessoas não pensam no que falam, né? Não que pensam no que falam, especialmente, como eu sei, vereador Rodrigues, que Vossas Senhorias conheciam o Chonardi, um adepto do quilômetro de arrancada, né? Um piloto profissional, ombreando com o senhor e com outros tantos, né? Pela construção da pista de motocross, como é que se chama? Quilômetro de arrancada, né? Então, desejar aqui meus pêsames à família do Chonardi, minha solidariedade a todo esse mundo do automobilismo, né? Que é um grupo que pega junto, né? A gente teve a oportunidade em várias oportunidades ver isso.
e Para concluir, vereador. fazer esse registro. E também, né, vereador Edson, lamentavelmente, nesse sábado, perdemos um grande amigo. Sei que você também era muito próximo dos meus familiares, né? Perdemos o Ivanir Monareto, né? Novo ainda, né? Nesse sábado. Então, registrar aqui meus pêsames à família Monareto, né? A minha tia Maria Frisso, pela perda do Ivanir. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra a vereadora Rose Frigerio. Bom dia. Eu quero fazer aqui um voto de pesar também. Nesse domingo eu perdi uma grande amiga, uma servidora pública aposentada, enfermeira, a Mara Rúbia Silva. Ela, inclusive, foi candidata em outras épocas a vereadora, uma das fundadoras do PSDB em Caxias, mas nesse momento já nos últimos anos estava afiliada ao Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras, e uma pessoa assim que eu tive muito contato em outras épocas, mas me aproximei mais nesses últimos tempos. Então, foi bastante triste a sua partida e bastante consternada em função dessa situação. E também quero lembrar que, nessa semana, eu terei o grande expediente na quinta, falarei mais sobre isso, mas na segunda quinzena de março foi aprovada nesta casa a lei que vai discutir a questão daquela estudante, a Nayara, que foi assassinada na saída da escola, João César. Então, nós estamos nesta semana e eu não poderia deixar de passar essa semana sem lembrar disso, o quanto nós precisamos ainda pela saúde, pela segurança das nossas escolas. Obrigada. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Cláudio Libardi. Presidente, meus cumprimentos ao senhor, meus cumprimentos aos demais vereadores, minha solidariedade ao vereador Wagner. Hoje eu trago um voto para uma associação que se fez muito importante na minha vida. Eu acho que uma parcela do que nós somos é o que nós tivemos a oportunidade de viver. E eu pude viver muito na Casa Paralela, pude viver grandes eventos, grandes festas, grandes bandas, grandes cachorros quentes. E isso vai ser recordado hoje, a partir de uma apresentação no nosso cinema Ulisses Jeremias, com o lançamento do Boa Noite Paralela. Não comemorar exclusivamente o que a gente viveu, quem frequentava a Paralela, mas para recordar também da importância da cultura da nossa cidade, a importância de outras importantes situações que saíram lá da Paralela, como o lançamento da Honey Bomb Records, que é uma gravadora que lança as bandas aqui da nossa cidade. Então, presidente, para destacar, hoje, a partir das 7h30, no cinema Ulisses Jeremias, Boa Noite Paralela. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Encerrado o pequeno expediente. As pequenas comunicações, desculpe. Em representação, a vereadora Andressa Malman, na solenidade de lançamento do projeto Jardins Criativos no Centro de Atenção à Criança e ao Adolescente Murial do Santa Fé. E em representação, a vereadora Andressa Marques, na solenidade de ato de posse da Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa em Porto Alegre. E estará o vereador Rafael Bueno, está presente. Participando remotamente. Presente, presidente. Obrigado. Passemos à ordem do dia. Uma questão de ordem, presidente. Pois não, vereadora. Invoco o artigo 118, peço uma inversão de pauta, a gentileza dos colegas, para que a gente vote inicialmente o projeto de lei número 223/2024, contido no processo 276/2024. Pois não, vereadora. Inversão de pauta deferida, solicitação em votação. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem os seus votos. Voto sim, senhor presidente. Vereador Fantinel vota sim. Como vota, vereador Rafael Bueno? Voto sim, presidente. Vereador Rafael Bueno vota sim. Voto sim, senhor Vereador presidente. Estela Balardim vota sim. Vereador Aldonei Machado vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Daniel Santos vota sim. No microfone, por favor, vereador. Voto sim, senhor Vereador Eloy presidente. Frisso vota sim.
Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. A inversão de pauta do projeto de lei número 223/2024 foi aprovado por unanimidade dos vereadoras e vereadores, com representação da vereadora Andressa Malman e vereadora Andressa Marques. Não, vereadora Andressa Marques. Estará em representação, correto. Em discussão única e votação, o projeto de lei número 223/2024, contido no processo 276/2024, de autoria coletiva, que denomina a via pública municipal do loteamento residencial Montanha Village 2, bairro Nossa Senhora da Saúde, com o nome de Rua Líbera Carlina Vizentim Toigo. Relator, vereador Edson da Rosa. Com a palavra o relator para a leitura do parecer. Pois não, senhor presidente. Pelo parecer favorável ao processo número 276/2024, contendo o projeto de lei número 223/2024. Recebe esta Comissão de Desenvolvimento Urbano e Habitação para análise e parecer do projeto de lei supramencionado, de autoria coletiva, que denomina Via Pública Municipal do Loteamento Residencial Montanha Village 2, bairro Nossa Senhora da Saúde, com o nome de Rua Líbera Carlina Vizentim Toigo. O processo vem instruído com histórico, mapa de localização, certidão de óbitos e certidões judiciais negativas. Baixada a Secretaria Municipal do Urbanismo, SMU, manifestou-se junto ao processo, informando que a via em questão a ser denominada, codificada sobre número 361228, no bairro Nossa Senhora de Fátima, regularizada pela Instrução Normativa 1/2007, com o nome de Rua Líbera Carlina Vizentim Toigo, consta na cartografia do município, conforme mapas desta secretaria. Portanto, integra o sistema viário oficial do município. Baixada a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, CCJL, a mesma manifestou-se pela legalidade do projeto. Ante ao exposto, esta Comissão de Desenvolvimento Urbano e Habitação manifesta-se de forma favorável ao processo número 276/2024, contendo o projeto de lei número 223/2024. Caxias do Sul, 5 de março de 2025, 150 anos da colonização e 135 anos da emancipação política. Assinam, senhor presidente, faço questão de nominar os vereadores que assinam esse documento de forma eletrônica. Vereador Wagner Pertrini, presidente dessa comissão, Andressa Campanher Marques, Caleb Becker Garbim, Edson da Rosa, Estela Balardim da Silva. Essa é a leitura, senhor presidente. Obrigado, vereador Edson da Rosa. Em discussão... Peço a palavra. A palavra, vereador Edson da Rosa. Pois não, senhor presidente. É com muita honra, vereador, ex-vereador, companheiro, como vou me utilizar das palavras do vereador Eloy Fris, sombramos muito tempo aqui essa Casa Legislativa, parceiro, amigo de primeira ordem, que faz essa manifestação e tem a honra de ter feito a leitura. Vossa Excelência comentava conosco ali que esse processo está há mais de 2 anos na casa tramitando. E essa é daquelas homenagens, senhor presidente, que nós muitas vezes escutamos algumas coisas negativas, mas é uma homenagem, vereador Frisso, às pessoas que de uma forma anônima construíram a história dessa cidade de Caxias do Sul. A grande imagem que eu tenho de vossa mãe é quando, certa vez, estivemos na praia e comemos um peixe frito lá na casa dela. Nunca me esqueço e da forma cordial com que ela nos tratou. Então, sei o quanto é importante para o senhor e para o Adelar que estão aqui, e faço questão de também nominar os outros filhos, e vou citar todos para que fique registrado nos anais: o vereador Adelar, o filho Adelar José Toigo, o vereador Gustavo Luiz Toigo, a Carmen Maria Toigo, a Vera Regina Toigo, a Rosângela Isabel Toigo. E a gente se emociona um pouquinho porque eu, certa feita, não sabia que tinha lá na Zona Norte uma rua com o nome da minha falecida avó.
Maria Francisca Moreira da Rosa. Tem o nome dela lá. E a gente Permite sente uma parte, orgulho quando vereador você Edson. passa, sabe? Pô, aqui está minha família, aqui está a história, aqui está a nossa marca, aqui está Caxias do Sul. Então, por isso que fiz questão de fazer essa fala, vereador Toir, porque vai ser o que vai acontecer também com vossa família, quando alguém referente vai chegar lá e vai ler o nome da rua da vossa mãe. Parabéns mesmo, de coração, e para mim, me sinto honrado com a possibilidade de ter sido escolhido vereador presidente para fazer a leitura, presidente da nossa comissão, desse parecer favorável. Vereador Edson, uma alegria, né, essa homenagem à Dona Líbera, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a Dona Líbera várias vezes. O Gustavo, quando veio da Itália, era um pizzaiolo mais requisitado de Caxias do Sul, né? Ele, no período que trabalhou na Itália, trabalhou em restaurante, né, Gustavo? Então, o Gustavo era um rei das pizzas aqui em Caxias. E a Dona Líbera sempre acompanhava, né, quando ele fazia eventos com os vereadores e tal. Então, que alegria, justa homenagem. E a Dona Líbera, do jeito dela, era uma líder, viu, Edson, ali no bairro Santa Catarina, ali, comandava a família Toigo ali, aqui ó, no Chincho, né? E já conhecia a Dona Líbera ainda na época em que eu e o Adelar militávamos juntos no movimento estudantil. Então, muito justa a homenagem, parabéns a quem teve a iniciativa de apresentar essa homenagem, né? E acho que quando a gente homenageia pessoas que foram destaque na nossa comunidade, mesmo que não com voceria, sem procurar aparecer muito, né, vereador Edson? Mas daquele jeito deles, né? Então, parabéns. Obrigado, vereador Edson. Meus cumprimentos à família Toigo aí. Mas, se não me engano, o proponente, para fazer justiça, foi o vereador Felipe Gremmelmaier, que iniciou, e Renato Oliveira. Felipe Gremmelmaier e Renato Oliveira, que também foram conterrâneos aqui desta casa, né, junto com o vereador Gustavo Toigo. Então, mais uma vez, senhor presidente, deixar aqui a nossa honra de ter podido ler esse momento aqui tão importante para a vossa família. Um abraço a todos, justa homenagem e, por óbvio, no momento oportuno, votarei favorável. Obrigado, vereador Edson da Rosa. Com a palavra, a vereadora Marisol Santos. Obrigada, vereador. Bom, quero mais uma vez, então, agradecer aqui a presença. Nós fizemos essa inversão de pauta, porque estão presentes conosco. Nosso ex-vereador, nosso ex-presidente dessa casa, Gustavo Toigo, uma alegria sempre te receber aqui. O Adelar também, né, o irmão, e nesse momento importante de homenagem que se presta de uma forma muito justa, né, à Dona Líbera, Carlina Vizentim Toigo. E eu faço a palavra, não conheci Dona Líbera, mas uso a palavra nesse momento, porque tive a alegria de receber esse pedido, Toigo, dos colegas do vereador Felipe Gremmelmaier, do vereador Renato Oliveira, para desarquivar essa solicitação, né, esse PL da legislatura passada, para que a gente pudesse efetivamente colocar de novo em pauta, colocar em discussão e também finalizar esse momento tão bonito que é de uma homenagem tão importante. E os colegas Felipe, hoje nosso secretário de Turismo, e o colega Renato Oliveira pediram que a gente lesse aqui, nesse momento, eles não puderam estar presentes conosco, mas pediram que a gente lesse um pouquinho da história, então eu vou resumir, porque a história é longa, mas para que a gente conheça a pessoa em que nós estamos homenageando nesse momento. Filha de Sabino Ferrigo, de Anita Vizentim, nasceu em Otávio Rocha, Flores da Cunha, 26 de janeiro de 1928. Primogênita da família, Líbera teve 9 irmãos: Irma, Santina, Ludiero, Ari, José, Cláudio, Renato, Nédia e Gema. Ajudou intensamente os pais na criação e na educação dos irmãos mais novos. Aos 12 anos, se mudou para Caxias, constituiu família, vida social, desempenhou as atividades laborais, contribuiu muito para as comunidades das paróquias de Santa Catarina e do Pio X. Líbera Carlina estudou na pequena escola comunitária do Madureira, foi aluna da professora Vieiro, cursou o ensino primário, destacando-se como aluna prestativa, amiga dos colegas, sendo homenageada na época com certificado de menção honrosa pela ilustre educadora. Casou-se com Vitório Carlos Toigo em fevereiro de 54, na Catedral. Da união nasceram Carmen, Eugênio, em memória, Adelar, Vera, Rosângela e Gustavo Luiz. Ficou viúva em 69, teve a missão, então, de liderar e educar a família até os últimos instantes da sua vida. A vida comunitária da Dona Líbera foi muito bonita, muito participativa,
Ainda muito nova, já era catequista na paróquia da Igreja Santa Catarina, bairro em que viveu durante toda a juventude. Contribuiu em ações sociais no Clube de Mães do bairro Pio X. Habilidades sempre em costura, tricô e crochê se destacavam, resultaram na criação, produção e confecção de peças para muitas crianças, para muitas famílias em vulnerabilidade no bairro, na zona norte de Caxias. Como cristã, era católica, por mais de 50 anos frequentou as missas, lá no Pio X, também no mesmo bairro em que morou durante boa parte da vida. Gostava muito de cuidar do meio ambiente, desde cedo, quando ainda nem se falava nessa palavra sustentabilidade. Ela foi pioneira na prática de compostagem na horta de casa e levava essa ideia para outras pessoas. Líbera Carlina Vizentim Toigo teve a vida pautada por 3 pilares: fé, trabalho e família. Sua dedicação e gosto pela vida terrena foram exemplares. Mulher, mãe, esposa, avó, trabalhadora, uma cidadã que orgulhou muito a família e, obviamente, toda a nossa comunidade de Caxias do Sul. Uma mulher de grandes convicções, de um caráter excepcional, nunca se queixava de nada, sempre agradecia pelo dom da vida. A família conta que ela tinha uma frase para os momentos de dificuldade: quando estiver apreensivo e com medo de algo, reza o Santo Anjo que ele vai te ajudar a superar todas as suas dificuldades. Dona Líbera faleceu no dia 4 de agosto de 2021, 93 anos de idade, e deixando esse legado incrível para todos nós. A gente sabe, então, portanto, que essa solicitação encaminhada na legislatura passada pelos vereadores Felipe Grêmio-Maier, Renato Oliveira, agora desarquivada, merece muito o nosso apoio unânime, o apoio unânime dessa casa. Liderança na família, participação na comunidade e, para mim, uma mulher, poder fazer, a partir das mãos, né, dos colegas Renato e Felipe, mas poder trazer essa homenagem para essa casa é algo que me enche de alegria. Nós estamos falando de alguém que começou passos que fizeram com que nós estivéssemos aqui hoje. Parabéns à família por esse momento e que todos nós possamos votar por unanimidade e exercer, né, nesse momento, uma justa homenagem à Dona Líbera. Muito obrigada pela presença, Gustavo e Adelar. Obrigado, vereadora Marisol. Encerrada a discussão, em votação, solicito às vereadoras e vereadoras que registrem seus votos. Como vota, vereador Rafael Bueno? Sim, presidente. Vereador Rafael Bueno vota sim. Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Sandro Fantinel vota sim. Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Eloy Frisso vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O projeto de lei número 223/2024 foi aprovado por unanimidade, com representação da vereadora Andressa Malman. Em discussão única e votação, o requerimento número 32/2025, de autoria coletiva, que requer informações sobre a execução de recursos provenientes de emendas parlamentares. Com a palavra, uma das autoras para leitura do requerimento. Com a palavra, a vereadora Estela Balardim. Obrigada. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras. Requerimento número 32/2025. Pedido de informação ao prefeito. Requer informações sobre a execução de recursos provenientes de emendas parlamentares. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, a destinação de recursos por meio de emendas parlamentares é uma importante ferramenta para o desenvolvimento de Caxias do Sul, especialmente diante das reiteradas alegações da atual administração sobre a falta de verbas para os investimentos na cidade. Em diversas oportunidades, o Executivo tem manifestado dificuldades financeiras, justificando a limitação de políticas públicas e obras essenciais. No entanto, há registro de recursos já assegurados e disponíveis para execução, mas que permanecem paralisados sem uma justificativa clara.
lideranças locais, parlamentares e interlocutores que atuam na articulação dessas emendas têm relatado a morosidade ou mesmo a ausência de execução por parte do governo municipal. Recursos provenientes de deputados e deputadas federais de diferentes aspectos políticos foram destinados para áreas estratégicas, como saúde e educação, mas não são devidamente aplicados. Esse cenário contrasta com a realidade de cidades menores da região, que recebem valores semelhantes e conseguem executá-los em benefício da população. Diante dessa situação, as vereadoras que o presente subscrevem, observadas as disposições regimentais, solicitam informações detalhadas sobre o status dos seguintes recursos. A. Recurso proveniente do Fundo Municipal de Saúde, indicado pela deputada Denise Pessoa, por meio do ofício 043/2023, de 17 de maio de 2023, que destina o valor de 390 mil para a estruturação da rede de serviços de atenção primária. Recurso proveniente do Fundo Municipal de Saúde, indicado pela deputada federal Denise Pessoa, por meio do ofício 096/2023, de 30 de agosto de 2023, que destina o valor de 100 mil para incremento do piso da atenção primária na Unidade Básica de Saúde São José. Recursos provenientes do Fundo Municipal de Saúde, indicado pela deputada federal Denise Pessoa, por meio do ofício 096/2023, de 30 de agosto de 2023, que destina o valor de 390 mil para a atenção básica, Centro de Radiologia Odontológica. Recurso proveniente do Fundo Municipal de Saúde, indicado pela deputada federal Denise Pessoa, por meio do ofício 096, de 30 de agosto de 2023, que destina o valor de 600 mil para a atenção especializada à saúde. Recurso proveniente do Fundo Municipal de Saúde, indicado pela deputada federal Denise Pessoa, por meio do ofício 126/2023, de 4 de novembro de 2023, que destina o valor de 1.430 mil para a reforma do CAPS, lar e ambulatorial, para cumprimento de metas indicadas pela deputada federal Denise Pessoa, por meio do ofício 116/2024, de 27 de março de 2024, que destina o valor de 100 mil para o Centro de Referência à Saúde do Trabalhador. A respeito de cada um dos recursos supracitados, requeremos elucidação sobre os seguintes pontos. 1. Qual é a atual situação de cada um dos valores indicados? 2. Os recursos foram aplicados conforme a destinação prevista? 3. Caso não tenham sido aplicados, qual é a motivação para a não execução? 4. Qual é o prazo final para a aplicação de cada recurso? Caxias do Sul não pode abrir mão de investimentos fundamentais para o bem-estar da população. A transparência na aplicação dos recursos públicos é um compromisso essencial da cidade e dos seus cidadãos. Aguardamos o retorno dentro do prazo legal. Assinam esse documento vereadora Estela Balardim e vereadora Rose Frigieri. Obrigado, vereadora Estela. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Bom, eu acho que aqui a gente consegue ver a explicação no próprio pedido de informação, mas é importante a gente falar sobre isso aqui dentro dessa casa, porque, infelizmente, a não execução de emendas, a não execução de valores através dos PACs, faz com que a gente perca verbas essenciais. E isso não ocorre apenas com um aspecto de partido, com um setor. Acontece com todos os deputados e deputadas, acontece com as verbas do governo federal. Então, a gente tem uma prefeitura, um executivo reeleito, ou seja, de continuidade, que vem há 5 anos batendo na tecla da falta de recursos para investimentos essenciais em Caxias do Sul, como a saúde, a educação, a cultura, o lazer, coisas importantes que vêm
até a nossa cidade através de emendas parlamentares, mas que às vezes por falta de projeto, que é algo que de fato nos espanta, a gente acaba perdendo. Eu trouxe numa das oportunidades de grande expediente que eu tive, que nós perdemos a contenção de um muro que está caindo, que está fazendo com que as casas cedam por falta de projeto. As emendas que foram citadas aqui são apenas as de saúde, e a gente observa que todas elas são de 2023, e mesmo assim elas ainda não foram aplicadas, mesmo vendo que a maioria é voltada para a atenção básica, para a atenção primária, que é a porta de entrada no Sistema Único de Saúde, que faz com que as pessoas consigam trabalhar a prevenção, não terem um agravamento de suas doenças. A maior parte das emendas estão destinadas para esta área da saúde, que está tão precária, que precisa tanto de atenção, mas desde 2023, infelizmente, essas emendas não foram executadas. Então, a gente tem a informação, e gostaria de ter ela mais clara, por parte do Executivo, a resposta de como que está o trâmite, inclusive como esta casa pode auxiliar, para que a gente não perca recursos, já que reiteradas vezes ouvimos por parte do Executivo que em Caxias do Sul sofremos há mais de 5 anos com a falta de recursos, o que não nos permite investir na infraestrutura, na saúde, na educação, na cultura, no esporte, no lazer, no turismo, como nós gostaríamos e como a cidade merece. Afinal, somos a 2ª maior cidade do estado e a gente vê que, olhando só esse auxílio, por termos deputados aqui da Serra, por termos deputado e deputada aqui na nossa cidade, essas emendas continuam não executadas, por mais que haja esse esforço coletivo para que Caxias do Sul prospere cada vez mais. Então, o pedido de informação é nesse sentido, para que a gente consiga, inclusive, coletivamente, auxiliar o Executivo para que a gente não perca mais recursos, como já houve aqui em Caxias do Sul. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Estela. Com a palavra, o vereador Eloy Frisso. Cumprimentos a vereadora Estela pela apresentação desse pedido de informações. Mas, vereador Daniel, eu gostaria de contribuir nessa discussão do ponto de vista de deixar claro a forma como se executa um orçamento público, né? O orçamento público vem a esta casa, é aprovado, o prefeito propõe lá um determinado número de obras, tá? E a partir daqueles recursos que estão colocados lá no programa de governo, passou a existir essa nova realidade que são as chamadas emendas, né, federais. E a vereadora Estela tem razão também do ponto de vista de dizer que as prefeituras não se prepararam do ponto de vista de ter projetos em gaveta, para que quando pintasse uma emenda, o projeto estivesse pronto. Essa é a realidade, né? E me parece que a ação tomada pelo prefeito, junto com o vice-Néspolo, de criar, junto ao gabinete do vice-prefeito, o controle de um setor específico de projetos, dialoga com essa realidade. De outra banda, vereadora Estela, nós temos um pequeno problema, né? Porque os deputados apresentam emendas segundo demandas da comunidade, corretas, né? E aí, normalmente, a maior parte das emendas exige contrapartidas. E aí, quando exige contrapartida, significa dizer que no orçamento aprovado por essa casa, tu vai ter que tirar recursos de um lugar e botar no outro, né? Então, a dificuldade que às vezes existe não é só com relação à questão dos projetos, mas é de onde buscar os recursos para que aconteçam as contrapartidas. Essa é uma realidade que está colocada aí a partir da captura, vamos falar assim, no bom sentido, né, dos deputados do Orçamento Federal. Eu fui um dos que, quando percebemos isso, fui o primeiro a levantar nessa casa, lá atrás, a necessidade de um escritório de representação em Brasília, para que esse escritório pudesse informar o executivo, vai ter tanto recurso no Ministério do Turismo, tá? Vai ter tanto recurso no Ministério da Saúde,
Tá? Vai ter tanto recurso para emendas no tal. Lá tem algumas emendas que elas são impositivas e elas são colocadas obrigatoriamente, por exemplo, na questão da saúde. Eu não recordo o percentual agora, mas é em torno de 40% ou 50% dos valores que são disponibilizados para emendas, obrigatoriamente tem que ir para a área da saúde ou a área da educação, alguma coisa assim. E aí automaticamente cai nos fundos. Agora, pergunta para os 530, né, deputados federais, 513 deputados federais, se eles perguntam para o prefeito, ó prefeito, onde é que o senhor está precisando de recurso? O deputado vem aí, do ponto de vista do seu interesse eleitoral, político, que seja, e ele aplica a emenda em determinado lugar. Não vai perguntar para o prefeito onde é que tu está necessitando de recursos, né? Eu elogio o prefeito Adiló, o vice Nespolo, que decidiram respeitar a vontade dos deputados, de onde aplicar o recurso. Mas necessariamente não precisavam aplicar o recurso aonde o deputado está destinando. Mas, de fato, fica complicado, né? Você anuncia 1 milhão para um projeto turístico e tal, não sei o quê, e aí o prefeito vai dizer não, né? Então, eu acho que é importante, vereadora Estela, que essa casa ela tenha esse tipo de informação. Para a gente saber, ó, o deputado destinou 500 mil para isso. E aqui nós vamos ficar batendo em cima da Rua dos Brilhantes, né? Lá na Vila Lobos e Vergueiros. Por que até hoje não foi aplicado aquele recurso lá e por que não foi executada aquela obra? Tem 1000 desculpas, né, vereador Daniel? Tem 1000 desculpas, né? Então, para quem esteve já no Executivo, a gente sabe desse tipo de dificuldade. Quando tu senta ali na Secretaria de Gestão e Finanças, os caras dizem, bom, tem uma emenda aqui de 500 mil reais para tal obra. Bom, o município tem que botar mais 200 em cima. Veja agora, por exemplo, a construção da Escola Leonel Brizola, recém-assinada aí a ordem de execução. Ela, ao mesmo tempo, havia um compromisso da Caixa Econômica Federal de construir essa escola lá atrás, 10 anos atrás, foram enrolando. No período que estive na prefeitura, foi uma das coisas que mais cobrei, junto com o prefeito Cassina, a execução, o compromisso da Caixa Federal de construir essa escola. Mas aí a escola está sendo construída com quase 50% de recursos do município e sequer deu para incluir no projeto, por exemplo, um ginásio de esportes. Como é que vão construir uma escola lá no Campos da Serra, com 14 salas de aula, para não sei quantos alunos, e não tem um ginásio de esportes? É uma realidade, né, que está aí colocada. Portanto, agora, quem sabe, algum deputado apresente uma emenda para concluir o projeto da Escola Leonel Brizola, né, e se construa lá, quem sabe, também um ginásio de esportes. Eu voto favorável no momento oportuno, senhor presidente. Obrigado, vereador Frisso. Com a palavra, vereador Sandro Fantinel. Obrigado, senhor presidente, nobres pares. Também queria parabenizar a vereadora Estela ali pelo pedido de informações. Prestei bastante atenção também na fala do vereador Frisso, que em parte concordo. Mas eu queria dizer, vereador Frisso, que dificilmente os deputados vêm aqui e dão uma emenda para o prefeito. São os vereadores que vão lá passar a bandeja. Os vereadores vão lá pedir para o deputado, o senhor poderia me conseguir a emenda de tanto para mim poder fazer aquele projeto, ajudar naquela rua, naquela escola, porque os vereadores têm o conhecimento da cidade, cada um no seu setor, né, do que precisa, do que não precisa para a sua população. A gente vai a Brasília fazendo essas viagens, né, e lá passar o chapéu, como a gente diz, né, com os nossos deputados e pedindo esses valores para essas determinadas funções. Quanto à questão da prefeitura ter os projetos prontos, isso seria um sonho, né? Por enquanto é utopia, mas seria um sonho, né? Porque daí nós, vereadores, poderíamos buscar com a prefeitura quais os projetos que estão prontos,
E daí, através disso, ir buscar estas emendas. Eu queria dizer também a importância desse pedido de informação, vereadora Estela, porque na legislação passada eu tinha trazido uma emenda de R$600 mil para as UBSs do interior, que era para a saúde, né? E para aquilo que foi pedido, praticamente não foi feito nada, a não ser um toldo em Fazenda Souza. Depois, no final da legislação, quase, né? Então, que a secretária me deu as devidas explicações, me deu um retorno, me explicando a diferença que nós, vereadores, precisamos saber, que existem vários tipos de emenda. E, não, por exemplo, eu não posso pegar uma emenda de custeio, vereador Frisso, para uma obra, porque a prefeitura não vai poder usar aquele dinheiro para fazer a obra, porque ela é uma emenda de custeio. Me permite uma parte. Já lhe passo. Então, isso é muito importante. Por isso que agora, quando eu vou pedir emendas para os meus deputados, claro, muitas vezes eles não têm como, né? Mas quando dá, eu sempre peço emenda livre. Por quê? Porque a emenda livre, tanto na saúde, como na educação, como em todos os outros setores, ela pode ser usada para qualquer coisa. Pode ser usada para uma obra, para a compra de um veículo, para a compra de um terreno, sempre daquela autarquia, claro, daquela secretaria. Mas pode ser usada para vários setores. Mas, se é uma emenda que não é livre, é importante que o vereador entenda essa situação. Porque tu vai cobrar do secretário uma coisa, do executivo uma coisa que ele não pode fazer com aquele dinheiro. Então, é muito importante, como agora, por exemplo, que eu consegui uma emenda livre de R$1 milhão para a saúde, onde será investido na UBS de Santa Lúcia, na compra de um terreno em Santa Lúcia para a futura UBS, na telemedicina na UBS de Fazenda Souza e a cobertura dos veículos da UBS, inclusive a próxima ambulância que a gente espera receber nos próximos tempos. Sua parte, vereador. Vereador, só para poder explicar para os colegas que vão ter o acesso ao pedido de informações ou que já leram, a gente tem o grupo de natureza de cada despesa que está descrito aqui. A maior parte é do grupo 4, que é o grupo de investimento. Em aquisição, instalação de equipamentos, de materiais permanentes, execução de obras, mas também tem o grupo 3, que é a manutenção e o funcionamento, é a área de despesa. Então, a gente também botou aqui no pedido de informação essas legendinhas para todo mundo conseguir entender. Isso é muito importante, vereador, porque assim a gente esclarece também aos novos vereadores, né, para que entenda que quando você vai pedir uma emenda, você tem que saber se aquela emenda que você está indo pedir para determinada função, ela pode ser usada para aquela função. Porque se ela não pode, não é o prefeito que não quer atender a gente, não é o secretário que não quer atender a gente, mas é a lei, o que a lei determina sobre as emendas. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Fantinel. Com a palavra, a vereadora Rose Frigeri. Bom dia agora. Então, a quem nos acompanha, tanto aqui, aos vereadores, vereadoras, quem nos acompanha em casa, esse pedido de informação feito por nós, né, pela bancada do PT, tem origem também numa conversa com a deputada federal Denise Pessoa, que ela nos passou o relatório de algumas emendas que foram no ano de 2023 e 2024, de 34 milhões, sendo que desses, cerca de 22 ainda estão na prefeitura, nos cofres do município. E se é para a gente fazer um debate sobre a emenda, que eu acho muito importante que em algum momento se faça, porque essa é uma casa política, as emendas vieram no momento dos governos federais petistas, que era para esvaziar, né, o poder do executivo de definir o orçamento de uma forma mais ampla, mais participativa e fazer com que deputados dessem de acordo com o interesse, e aqui eu estou falando no modo geral, de vereadores, das suas bases, começasse a fazer isso que o vereador Fantinel faz, ir lá ficar pedindo. Eu acho que essas emendas não é a melhor forma de governar, não sou favorável a isso, mas óbvio que se a gente tem esse instrumento, nós precisamos usá-los, né? Mas dessas emendas aqui, só para dar um exemplo, essa do Fundo Municipal da Saúde, que é quase 1.500.000, ela não tem contrapartida, ela é para despesas ordinárias, tanto de manutenção, diárias, alimentação, transporte, e está lá, desde 2023. Tem outras emendas que
Também concordo, por exemplo, na contrapartida, o vereador Eloy Frisso falou do Vila Lobos, eu vou falar da Rua dos Jardineiros, que era uma emenda que nós estava, um calçamento, um asfaltamento que nós estava tentando há muito tempo, e a própria secretaria, o próprio executivo fez o orçamento de 700 mil, foi o que eu pedi para a deputada Denise, e ela deu esse valor. Quando chegou na hora, precisava uma contrapartida, porque o projeto estava errado, precisava a sustentação da rua, além do asfalto, era 2 milhões. Se perdeu esses 700 mil, ficou no executivo, não foi dada a contrapartida, mas está lá. Então, é inadmissível a gente ouvir em todos os lugares que nós vamos, e quem é vereador aqui, não importa se é da situação ou do que for, ouve sempre o prefeito, os próprios secretários, em qualquer reunião, reclamar, se queixar que não tem verba, que não tem orçamento, que não tem dinheiro para isso, que não tem dinheiro para aquilo, e esse valor está lá parado. Não é admissível. Parece, né, que o ano passado, até por questão eleitoral, muitas coisas não foram feitas naquele momento. Mas agora nós já passamos o período eleitoral, então é obrigatório, o prefeito tem que dar uma justificativa de essas emendas. E antes que alguém fale que a responsabilidade foi do Dino, do Flávio Dino, né? Nós já ouvimos isso. Já ouvimos isso aqui do Executivo Municipal. Mas muitas outras prefeituras, com emendas exatamente iguais, fizeram sua aplicação, inclusive prefeituras de oposição, e agradeceram a deputada. Então, agora não vamos responsabilizar. Tudo foi por causa das emendas PIX, que já está resolvido, ou tudo foi por causa das contrapartidas. Grande parte aqui, como bem falou a vereadora Estela, tem os códigos ali e não exigem contrapartida. Tem algumas emendas que foi conversada com o prefeito e dito assim, vai ser depositado direto na conta da prefeitura para facilitar. Mas tal emenda é, por exemplo, para o Memorial do Santa Fé. E numa relação de confiança com o prefeito, que nós temos. Mas isso aí está lá na conta da prefeitura. O que custa, então, passar para o Memorial do Santa Fé, já que vinha no ofício, tudo isso. Só estou dando alguns exemplos. Então, não dá mais para aguentar dizer isso. A saúde não ter verba, eu não somei essas emendas aqui, de quanto que dá aqui, mas só dessas aqui já tem um valor bastante considerável para aplicar na saúde. E aonde que está esse valor? Então, acho que esse pedido de informação virão outros, né, vereadora Estela? Virão outros, porque nós queremos saber, emenda por emenda, o que está acontecendo com esse valor, que é um governo, que é um valor, não é da deputada Denise, é um valor da população. E está sendo não respeitada aqui a aplicação dele. Obrigado, vereadora Rose. Com a palavra, a vereadora Andressa Marques. Obrigada, senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras. Acredito que seja, sim, um pedido de informações bastante relevante. Vereadoras Estela e Rose Frigieri, hoje o município tem diversas demandas, né? E a gente vê diversas coisas sendo atendidas através das emendas parlamentares. Eu poderia citar um exemplo, por exemplo, que saiu no jornal hoje, sobre a ciclofaixa, né, que iniciou-se o processo de estabelecimento das empresas possibilitadas, né, para se inscreverem para fazer a ciclofaixa na nossa cidade. Então, provavelmente vai ser um avanço que nós teremos na mobilidade urbana com isso, e é também verba da nossa deputada federal, Denise Pessoa. Né? Poderia citar outro exemplo, que não é diretamente com emenda parlamentar, mas ontem nós tivemos a assinatura, né, da Escola do Campus da Serra, que é uma conquista histórica daquela comunidade. Há mais de 10 anos, as pessoas vêm lutando para que tenha uma escola, e nós sabemos como isso aconteceu, né, vereadores? Então, era para o município, como contrapartida, colocar a escola lá, e os apartamentos foram construídos. Hoje nós temos mais de 10 mil pessoas vivendo no campus, mas ainda nós não temos uma escola. Então, mais um exemplo de uma articulação com o governo federal, através da deputada federal Denise Pessoa, que ontem foi elogiada pelo nosso prefeito. Né? A Denise falou, naquele momento oportuno,
E o prefeito deixou registrado que no outro dia da eleição, terminou a eleição, o prefeito Adiló ganhou as eleições, a Denise, né, foi candidata à prefeitura, mas ela em nenhum momento se negou, em nenhum momento deixou de fazer agendas em Brasília para articular os interesses do nosso município. Um deles foi essa questão da verba do governo federal. Então, deixa-se registrado que a escola do Campus da Serra vai ser construída também com uma parte, praticamente metade do valor, com verba do governo federal articulado pela nossa deputada federal, Denise Pessoa. Então, sim, é um debate importantíssimo, porque é isso que o vereador Eloy trouxe, é importante dizer. Mas a Denise, nós percebemos que ela tem uma relação, eles dialogam, como ele mesmo falou, ela atende prontamente às agendas. Então, nós precisamos verificar o que está acontecendo na nossa cidade. E uma pergunta que eu queria fazer, acho que é importante a gente saber como que está isso, já lhe passo a parte, vereador Pedro, é sobre, por exemplo, o escritório de projetos. Né? Veio o projeto para essa casa, para ser criado uma comissão ali, para que sejam contratados CCs para fazer os projetos. Eu não sei como é que está isso. A informação que eu tenho é que essa comissão, né, essas pessoas, através de cargo comissionado, ainda não foram contratadas. Nós também temos hoje um representante do município de Brasília, que é o ex-vereador e ex-deputado Mauro Pereira. Né? Se ele está lá buscando mais recurso para o nosso município, daqui a pouco tem que ver se o município tem condição de abarcar tanto recurso assim que vem por conta da questão dos projetos. Então, esses são elementos importantes da gente saber, né, para que o nosso município funcione, porque nós precisamos de verba, isso é fato, mas também o município precisa se adequar para poder receber esses valores, porque senão a gente vai atrás de mais emenda e daqui a pouco não consegue implementar elas, daí é um problema. A sua parte, vereador Pedro. Obrigado pela gentileza, vereadora Andressa. Quero cumprimentar a vereadora Estela pela propositura do pedido, né, de informação. Quero dizer que no momento oportuno votarei favorável. E uma coisa que eu queria registrar aqui, que já foi citado por alguns parlamentares várias vezes sobre as emendas. Está me deixando intrigado, que parece que é uma coisa errada que a gente faz de ir buscar essas emendas. Cada pouco um dá uma pincelada dizendo como se a gente estivesse fazendo algo de errado. E está ficando meio chato, porque quem ouve lá de fora isso aí, parece que a gente está arrolado em algo que não é tão claro, como já foi dito em outros momentos aqui, inclusive esse problema que está dando lá agora de emendas, e não foi dito qual é que é os problemas de corrupção e tudo mais. É uma coisa. A outra coisa, que também foi citado aqui, que era bom que o governo tivesse projetos, não sei se todos fazem isso, mas eu posso falar por mim, eu estive com o secretário José de Abreu da Habitação antes de ir para lá, vendo as necessidades. Estive com o Rude, lá da Agricultura, estive no gabinete do prefeito, estive também falando com o Geraldo, porque ele estava, da Saúde, o secretário, porque ele estava em viagem, justamente para isso, para buscar o bem da nossa cidade, do nosso município. Não ver simplesmente os meus interesses, mas sim o interesse da população de modo geral. Muito obrigado, Peço a palavra, senhor presidente. Obrigada, vereador Pedro. Acho que é isso, nós precisamos ter uma nitidez maior do que se passa no nosso município, as necessidades. Daqui a pouco é isso. A gente está solicitando emenda, mas não tem interesse no município. É importante que o município diga isso também para a gente, o porquê, as motivações, o que está acontecendo, como é que está organizado. Para finalizar, senhor presidente, acho que uma questão que é importante trazer para os vereadores, até falar para os líderes de governo, é essa questão do escritório de projetos, né, que foi criado, que é para terem pessoas para fazer esses projetos para a nossa cidade, mas no momento nós não sabemos como isso está. É importante que haja um esclarecimento para a gente, para a população. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Andressa Marques. Com a palavra, a vereadora Daiane Mello. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos assiste no plenário e também na TV Câmara, queria também dar uma pincelada na questão das emendas parlamentares, que por mais que muitos dos vereadores, assim como eu, não seja a favor, né, desse mecanismo, enfim, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Então, a gente tem essa possibilidade e a gente vai em busca dos recursos. Mas, parabenizar a vereadora Estela por trazer esse assunto à tona e, com certeza, vamos nos juntar para verificar outras emendas que faltam informações. Eu visitei a PECAM,
por exemplo, veio emendas do Mourão e da deputada Denise Pessoa e não foram pagas ainda. Então, é um recurso que já estava no caixa do município e não foi repassado. Uma outra situação é a própria Rua dos Brilhantes, do Vila Lobos, né? Que a gente foi lá, eu e o vereador Iago, e a comunidade nos disse, tem um recurso lá. E era 900 né, quase R$1 milhão. E dava na totalidade da obra. Praticamente não precisava de contrapartida do município. Então, e será que precisou a comunidade fazer uma mobilização para isso ir para a licitação? Porque o dinheiro estava depositado, conforme a deputada Denise Pessoa, desde dezembro de 23. Então, são situações importantes. Agora estamos falando na questão da saúde, né? Mas tem outras emendas que a gente precisa verificar em que status estão na prefeitura. Eu conversei com o Francis e depois ele até me passou para um pessoal da FAS, mas ainda faltam informações. Elas passam muito específicas. E como a gente tem muitas emendas, que vários vereadores aqui, várias pessoas vão em busca de recursos e trazem para a nossa cidade, a gente precisa saber se já foram pagas, se não foram, se já tem projeto, se não tem, né? Porque senão a gente fica realmente sem informação. Eu busquei, através do deputado Marcon, uma emenda no valor de R$1 milhão para o UBS do Fátima. Fiz a conversa com a secretária adjunta, a Daniele, e fiz a conversa com o secretário Geraldo. Já tinha uma emenda de uma outra deputada no valor de R$500 mil. Então, é uma obra que até estava no jornal agora do final de semana, que vai sair do papel, assim, eles disseram que já tem projeto, e a gente vai estar acompanhando. Mas tem outras tantas na cidade que nos faltam informações. Então, parabenizar a vereadora Estela e a vereadora Rose por trazer esse tema à tona, né, na área da saúde, mas temos tantas outras emendas que temos que verificar a questão de projetos, de viabilidade e até mesmo de sair do papel, porque é isso que interessa para as pessoas. As pessoas que estão em casa, as pessoas que trabalham, que pagam seus impostos, elas querem o retorno desses valores. E esses valores em emendas, para elas também é o retorno. É o UBS funcionando, é a rua asfaltada, é a escola presente no bairro. Então, a gente precisa, sim, desses valores das emendas, precisa dessa mobilização dos vereadores, das lideranças, para ir em busca dos recursos, mas a gente também precisa das informações de execução disso no dia a dia das pessoas. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Dani Mello. Peço a palavra e passo os trabalhos para o vereador Wagner Petrini. Vereador Lucas Carenhado com a palavra. Obrigado, vereador Wagner. Primeiro, quero parabenizar as minhas colegas de bancada pela proposição. Não assino em razão de estar na presidência, mas, logicamente, concordo e acho importante nós discutirmos esse tema. Acho que, praticamente, dos colegas que se manifestaram, a maioria é contra esse modelo de emendas, né? É importante que se diga isso, porque, eventualmente, essa discussão pode vir aqui para a Câmara de Vereadores. Em outros momentos já veio uma discussão da proposição de emendas impositivas. E eu só quero lembrar que é uma possibilidade que pode acontecer. Nós temos divergência, tem colegas que defendem isso, mas o Executivo, quando se estabelece essa prática de emenda impositiva, fica cada vez mais difícil governar com o seu orçamento, dependendo cada vez mais do Poder Legislativo, especialmente se não se tem maioria no Parlamento. Então, só um detalhe para a gente pensar, né? Que pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Mas, enfim, temos as emendas e vejo o trabalho de muitos colegas de direita e de esquerda aqui em Caxias que buscam recursos. E nós precisamos destacar isso. E de centro, obrigado, vereador Eloy, de centro. Eu quero dizer, conversei com o prefeito Adiló a semana passada e quero dizer que nós, vereador Edson da Rosa, Caxias dá exemplo para o Estado. Quando a gente critica, Caxias é conservador e tal, Caxias dá exemplo para o Estado. Nós temos, por exemplo, Porto Alegre, a nossa capital, que o prefeito tem dificuldade em conversar com deputados federais ou nem conversa de outros partidos.
seja, Lyles aqui, eu sou de extrema-direita, e o nosso prefeito em Caxias tem uma relação republicana e valoriza quem está disposto a dialogar com ele. Deputada Denise foi candidata a prefeita, não foi para o segundo turno, e eu ouço o prefeito, em vários momentos, reconhecer. Nos falamos, o prefeito recebe a todos os vereadores aqui, então Caxias dá exemplo. Nos problemas e nas tretas todas da política, temos uma relação republicana, só que ela precisa passar de ser republicana e ser propositiva. Porque é inadmissível, eu vou dar um exemplo. É inadmissível que a deputada Denise Pessoa, numa rúbrica específica, até nem é o tema do pedido de informações, mas vou dar um exemplo. Uma cidade como Caxias, quase 3 bi de receita, e que nós não consigamos realizar uma emenda de parquinho em escola. Vejam, eu não estou falando de uma represa. Eu não estou falando de um túnel embaixo do Parque Cinquentenário, com tecnologia de primeiro mundo. Eu estou fazendo fazer um parquinho. Base e instalar um parquinho. Não realizou. Como disse a vereadora Rose Frigieri, nós estamos falando de realizar emendas de custeio. Custeio. Não é nada demais. É repassar a entidade. Ah, mas a entidade não pode receber. Aí tem que pedir para os abençoados, dos burocratas, que estão na sala com ar-condicionado, para sair da sala e até a entidade, ou chamar a entidade, resolver o problema, ou se manifestar dizendo que a entidade não pode receber. E dizer para a deputada, ou seja, acordar para ir para uma outra entidade. A vereadora Estela falou muito bem da área da saúde, relatou no pedido de informações. Só que aí nós temos o prefeito, que reiteradas vezes fala que falta recurso no município, com emendas em caixa que não são realizadas. A novela, vereadora Estela, das reformas da UBS. Até quero parabenizar a vereadora Daiane Mello, conseguiu uma proeza, porque o ex-vereador, deputado Marcondes, que não ia mandar dinheiro nenhum para Caxias, pode ir lá. Mas que bom, já se arrependeu, vi que falou bobagem e mandou lá para o Fátima. Eu só me preocupo, porque a secretária adjunta, que já foi secretária, não realizou nada de reforma nas UBSs. Ou muito pouco. Aliás, as 2 reformas que acontecem nesse período estão com um problema, que é a Mariana e a Esplanada. E aí eu fico pensando, a senhora falou do Fátima, comentei aqui com o vereador Bortola, eu digo, meu Deus, mais um dinheiro porque não tem projeto. Mas, em que pese nós termos dificuldade para fazer projeto, mas a UBS do Fátima, como do Fátima Abaixo, como do Planalto 2, como do Alvorada, como do Santa Lúcia Coab, e tantas outras precisam de reformas. E nós estamos falando de uma reforma, não é algo tão complexo assim. Peço a palavra, presidente. O que me preocupa, vereador Frisso, o senhor que foi secretário em vários governos e que tem como principal característica ser um secretário da solucionática. Dá, não dá, resolve, chama o vereador, chama a deputada, e isso não acontece. Então, não voto, se não votaria favorável, logicamente, e precisamos que o governo, além de ser republicano na narrativa, que seja propositivo na execução de recursos que venham cada vez mais para a nossa cidade. Muito obrigado. Devolvo os trabalhos ao vereador presidente Lucas Carenhato. Com a palavra, vereador Ramon Teles. Senhor presidente, nobres colegas aqui presentes, gostaria de falar a respeito de uma fala aqui do vereador Eloy Frisso, que ele disse que a gente tem que perguntar para quem está nos cargos de comando, no caso, os secretários. E, vereador, eu gostaria que isso funcionasse, porém, ano passado não funcionou. Então, quando nós, vereadores, falamos com algum secretário, ao nosso entendimento, este secretário deve saber de tudo, ou se não souber, ele vai procurar informação sobre a secretaria dele. Eu acredito que todos devam concordar com isso. Porém, no ano passado, o deputado federal Maurício Marcon sinalizou para este parlamentar, ainda não tinha assumido o cargo,
que ele enviaria uma emenda de R$1 milhão para a saúde. Então, o que eu fiz? Não tinha experiência nenhuma política. Fui perguntar para a atual secretária de saúde, onde eu poderia aplicar os recursos. Eu não peguei um sorteio, tirei um papel e disse, não, vou colocar nessa OBS. Ou passando lá na frente, eu olhei para a OBS e me encantei por ela. Não, eu perguntei à secretária de saúde onde seria o melhor lugar para aplicar. Acredito que essa é a linha de ação que todos deveriam tomar ou que todos tomam. E aí, para surpresa de 0 pessoas, chego lá e já tinha uma emenda destinada para essa UBS da deputada Denise Pessoa. E eu não fui informado por isso pela secretária. Ou seja, então hoje essa UBS em questão, que é a UBS do São Vítor, tem 2 emendas, a emenda da deputada Denise Pessoa e a emenda do deputado federal Marcon, 2 emendas na UBS, e não dá para usar, porque ou é uma ou é outra, segundo as palavras do secretário. Não tem como aglutinar as emendas. Essa é a última informação que eu tenho. Ou seja, então agora a gente foi lá, anunciou para a comunidade que ia ter emenda e agora não vai dar para utilizar. Então parece que foi este vereador que ficou errado. Mas eu pergunto aqui para os colegas, que tem mais tempo de casa, que o vereador Eloy Frisso, que é o nosso decano aqui, que tem muitos anos de casa, eu pergunto se eu fiz correto ou fiz errado. E agora parece que eu estou errado. Então, eu até peço desculpas para a comunidade pelo que foi feito, mas, como fui eu que solicitei, então eu acredito que a culpa deva ser minha. Mas aqui eu peço ao secretário que está assistindo agora, ao vivo, ou que vai assistir depois esse vídeo. Essa palavra, presidente. O secretário de saúde, ou qualquer outro secretário, ele deve saber tudo o que acontece na secretaria dele. Porque se ele não souber o que acontece na secretaria dele, o que ele está fazendo no cargo? É aí que eu pergunto. Eu tô ali como o quê? Só para receber os meus proventos? Então, eu sou responsável por tudo que acontece no meu gabinete. Tudo que está assinado com o nome de Capitão Ramon é minha responsabilidade. Por vezes, eu não vou assinar aquele documento, vai ser um assessor meu, mas com a minha autorização. E eu vou estar ciente do que ele escreveu. Porque a partir do momento que eu falei alguma coisa, eu sou o responsável por aquilo que eu falo. Então, antes de eu passar uma informação, eu tenho que checar a informação, checar novamente com todas as fontes. Se eu não souber a resposta, eu pergunto. Não é feio não sabermos todas as respostas. Mas nós temos que perguntar, buscar a informação. Porque senão, depois parece desorganizado. E eu tenho certeza que não é desorganizado. Mas agora chega para a comunidade que é desorganizado. Então aqui, a vereadora Estela, ela não está aqui presente, mas eu gostaria de parabenizar pela solicitação do requerimento, pedido de informação. Eu também farei um pedido de informação e acredito que todos os parlamentares jamais irão negar um pedido de informação, que é trazer transparência para a população. É para isso que servem os pedidos de informação, para que nós possamos trazer clareza e para que a população saiba exatamente o que está acontecendo, os motivos pelo qual tal projeto não foi ainda realizado, em qual estágio está, só não pode estar parado. Então, muito obrigado, presidente. Era isso. Obrigado, vereador Ramon. Com a palavra, vereador Rafael Bueno. Oi, presidente. Bom dia, colegas vereadores. Estou aqui no plantão, já estou me direcionando à Câmara de volta. Estava aqui com a minha filha, que está com febre. Mas, presidente, eu queria só me manifestar nesse pedido, né? E eu vejo também a preocupação da vereadora Estela, que fez esse pedido, e eu concordo em grande parte, porque sempre a questão das emendas parlamentares é um verdadeiro problema, e eu não direciono ao prefeito Adiló, né, e aos próprios secretários. E eu quero parabenizar a secretária Grégora Fortuna, a secretária de Recursos Humanos, pelo esse novo formato de seleção nos concursos públicos. Porque quem faz a gestão das emendas são pessoas que assinam a destinação das emendas, são pessoas que recebem funções gratificadas para fazer
né, a destinação correta e o encaminhamento dessas emendas. Elas que fazem a chancela, não são CCs que fazem a destinação. E muitas vezes essas pessoas acham óbices para o encaminhamento devido. Vou dar um exemplo. Nós temos 2 obras importantes aqui em Caxias, o Recanto da Compaixão, Frei Salvador, do Frei Jaime, e o Lar da Velhice São Francisco de Assis. Eles conseguiram uma emenda do deputado Bibo Nunes, uma emenda de 50 e poucos mil reais, dessa das comissões, que era desde a época do presidente Bolsonaro. Agora, a mesma fruteira está custando quase, a fruteira, né, que é uma fruteira climatizada, enfim, está custando quase 100 mil reais. Por quê? Porque teve uma inflação, ou seja, não dá mais para comprar essa fruteira. Então, não somente a falta de destinação das emendas corretas, mas também a morosidade do encaminhamento. E são servidores que querem burocratizar o processo da destinação das emendas. Então, eu faço esse meu desabafo, porque eu tenho uma emenda, por exemplo, de 120 mil reais do deputado Afonso Mota, que é para conseguir comprar um equipamento para fazer fraldas para as pessoas carentes aqui em Caxias do Sul, principalmente para o Lar da Velhice e do Recanto da Compaixão. Ainda esse equipamento não veio, né? Nós temos outra questão, a falta também de diálogo, né? E uma emenda que eu ajudei a intermediar, o tal do castramóvel. Não falaram para nós naquela época que não podiam castramóvel. Agora está toda essa situação aí, né? Outra situação, eu consegui uma emenda para asfaltar a única rua do bairro Cristo Redentor que ainda não é asfaltada ou calçada, né? Eu perdi a emenda, por quê? Porque não tinha um plano de mobilidade urbana. Então são fatos como esses, né, que a gente poderia ter, né, o conhecimento antes realmente de deixar as emendas. O governo municipal, o prefeito Adiló, no ano passado, ele encaminhou um dossiê das emendas, e eu acho interessante daí, inclusive eu pesquisei e consegui emendas para isso, né, para vários projetos importantes que o município está pleiteando. Então, eu acho que poderia fazer uma atualizada, o governo poderia atualizar os projetos que o município quer fazer investimentos, né, e que seja interesse realmente da nossa comunidade. Agora, quando a gente fala de UBS, a deputada Enis queria destinar 8 milhões e pouco para reformar as nossas UBSs. Não tinha projetos. Né? Agora, consegui 4 milhões de reais com o deputado Marcon nessa minha ida a Brasília para o Hospital Pompeia. Né? Esperamos que esses recursos sejam liberados, que muitas vezes acontece de um ano depois os recursos serem liberados. Mas eu faço essa minha contribuição, presidente, porque realmente talvez nós, enquanto vereadores, nós podemos conversar com as secretarias afins, né, para ver se a gente pode ou não destinar recursos para eles não serem perdidos. Agora, quando a gente vê um recurso de um simples parquinho, né, que a gente poderia melhorar a infraestrutura das escolas, e também a questão básica, né, como recursos para o Lar da Velhice e Recanto da Compaixão não serem destinados, né, eu acho que realmente é prejudicial. Mas eu espero que, além disso, coloquem pessoas capacitadas nos serviços das devidas secretarias, do meio ambiente, da FAS principalmente, né, porque chegaram a dizer que eu e o Frei Jaime estava pegando dinheiro de corrupção, uma servidora da FAS, no governo Bolsonaro, que tinha as emendas de comissão e disseram que eram emendas de compra de voto que a gente estava conseguindo. Né? Então, além de falarem bobagem, de mentir essas servidoras, né, colocaram em xeque a reputação minha e do Frei Jaime na época. Né? Então, aí as emendas se perdem. Né? Então, o que eu quero pedir, presidente, e também ao líder do governo, que se a gente puder fazer um livro, né, como foi feito no governo anterior do Adiló, das necessidades do município para aplicação de emendas. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Rafael Bueno. Encerrada a discussão, em votação. Para declarar voto, senhor presidente. Para declarar voto, vereadora Estela Balardim. Então, eu acho que foi uma discussão muito oportuna. Que bom que o pedido de informação pôde gerar esse debate. Eu acho que, inclusive, agora, entendendo que é um mecanismo que a gente tem que lidar com ele, sendo favorável ou não às emendas parlamentares, elas estão aí. E eu quero citar duas questões que não precisavam de contrapartida,
E já que essa é uma das justificativas e que mesmo assim não ocorreram. Uma delas é o ginásio do campus da Serra. Já ouvi que eu e a Denise mentimos sobre essa questão, quando, na verdade, tem 1,5 milhão nos cofres da prefeitura, o que diz respeito a 100% da obra. O terreno ele é já da prefeitura, já é um terreno plano, e mesmo assim a gente não teve a execução. E esse é um fato de que a gente teve acesso ao início do projeto lá em 2023, mas a gente não tem a explicação do porquê que esse projeto parou de ser realizado, já que a gente tinha uma obra, tem uma obra que precisa ser feita e que não precisa de contrapartida. 1,5 milhão não é pouco para uma cidade. Então, que a gente não faça caixa para terminar sem déficit, usando emendas que poderiam beneficiar a população. A gente sabe que o Campus da Serra é um local que agora, com a ida da escola, vai ter uma presença maior do poder público, mas que é abandonado, que é esquecido. Infelizmente, as crianças e os adolescentes não têm uma área de lazer adequada, e o ginásio vai de encontro a isso, mas infelizmente não saiu do papel. Então, a gente tem diversas emendas, tanto da saúde, tanto de outras áreas, e sei que os colegas também devem ter, quando conversam com seus deputados, que não são executadas e não necessitam necessariamente de contrapartida. E a gente perde recurso por falta de projeto, que é uma coisa tão simples. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Estela Balardim. Em declaração de voto, vereadora Rose Frigeri. Eu só também acho que foi bem debatido, acho oportuno, acho importante mesmo esse debate, porque envolve várias questões, inclusive essas questões das emendas. Mas eu queria... Para declarar o voto. Concordar aqui com o vereador Ramon, que antecedeu antes, né, e dizer que essa questão dos secretários é bem complicada. Eu já levei secretário há muito tempo. Em 2021, não canso de falar, eu era suplente, levei um secretário num bairro, numa reunião chamada por mim, e que ele saiu de lá aplaudido. Devia ter umas 20 e poucas pessoas, era uma rua, na verdade. Saiu de lá aplaudido, e porque ia resolver aquilo. 2021, um dos secretários mais badalados do governo Adiló. Até hoje não foi resolvido. E o que acontece? A comunidade cobra de mim. As questões dos parquinhos, foram 30 e poucas escolas, né, vereador Lucas, eu acho que foram contempladas com os parquinhos. E nós fizemos um levantamento das escolas que era preciso e tal, comunicamos as direções, não tinha nem terminado o ano, as novas direções, perguntando para nós do parquinho, que a Denise ia fazer, ia entregar para a escola, não sei o quê, e a gente não tinha o que dizer, porque a gente não sabe. São Francisco de Paulo foi a mesma situação, já todas as escolas na mesma época já estão lá com os parquinhos, né? Então, vamos dizer, não, é que a desculpa foi das emendas PIX, isso e aquilo. Então, pode ser feito. Quem passa por mentiroso ou por mentirosa, ou quem tem que ficar o tempo inteiro se justificando, somos nós. Então, isso é muito sério. Eu espero que tanto a responsabilidade do prefeito como dos secretários, não adianta nos receber, porque o outro secretário, prefeito, aquele que acabou com tudo, não recebia ninguém. Mas também não adianta receber, prometer e não fazer. Eu acho que isso tem que começar a ser revisto pela atual administração. Voto, senhor presidente. Obrigado, vereadora Rose Frigeri. Em declaração de voto, vereador Iago Morandi. Bom dia a todos, demais colegas. Parabenizar a Estela pela proposição. Vamos estar junto nessa daí. A gente vai auxiliar, sim. Concordo com um pouco do que cada um falou aqui também. O vereador Rafael Bueno, a Rose falou aqui. Na verdade, é um problema complexo. Capitão Ramon, a questão das emendas, né? Mas eu estranhei aquela vez, até que a gente estava lá no Vila Lobos, vereadora Daiane, que eu fiquei sabendo lá que a vereadora Denise já tinha destinado a emenda para aquela obra. E do nada, parece que escafedeu-se, o vereador Bortola. Sumiu o dinheiro. E aí depois veio aparecer. Mas me causa a impressão, vereador Daiane, que
Nessa questão, a prefeitura parece camaleão no arco-íris, meio perdido, sabe? Não consegue identificar onde está. 900 e poucos mil reais, mas na sequência que a gente reclamou, queimaram os pneus lá, a comunidade achando ruim, e aí tem o seu direito de protestar da maneira que bem entende. Aí foi para já que apareceu a emenda, foi para já que se coçaram em fazer a obra. Então aqui cabe a nós cobrar sim, e conta com nós qualquer pedido de informação ou coisa que melhore a eficiência da prefeitura, eu acredito que vai ser bom para todos nós. Muito obrigado. Obrigado, vereador Iago Morandi. Declaração de voto, vereador Declarar Cláudio o voto, Libardi. senhor presidente. Muito obrigado, presidente. Queria ir ao cerne do objeto do pedido de informação. A gente debateu aqui a ineficiência do servidor ou eficiência do servidor, mas o que a gente tem que debater mesmo é a ineficiência do gestor da prefeitura. Infelizmente, parece que falta gestão. Toda oportunidade falta gestão. Falta escolher alguém capacitado para gerir. Eu, particularmente, votei contrário no escritório de projetos, quando tive a oportunidade. E hoje, talvez, votaria a favor do escritório de projetos, porque nada anda. Talvez eu votasse a favor do escritório de projetos. O projeto do escritório de projetos determinava que deveria ser engenheiro ou arquiteto, que preferencialmente deveriam ser contratados engenheiros e arquitetos. Não foram contratados, eu presumo, engenheiros e arquitetos. Eu ouvi do prefeito Adiló que não foram contratados porque não sabem gerir, muitas vezes, o sistema. A pessoa tem mestrado, tem doutorado, não promove o lançamento. Culpam o servidor público que não consegue preencher as planilhas. Bom, é simples a questão. Quando alguém não sabe fazer as coisas no meu gabinete ou no meu escritório, eu pago um curso, determino que a pessoa aprenda a fazer. E o prefeito Adiló ou manda embora. Eu prefiro pagar o curso, mas o prefeito Adiló não paga o curso e nem manda embora. Esse é um problema. Eu peguei mais um erro aqui, estava comentando com o vereador Lucas, da Procuradoria-Geral do município, um processo importante. A gente tem que pensar que quando tu nomeia um cargo em comissão, nomeia para conseguir efetivar uma política. E eles não estão conseguindo efetivar a política. Infelizmente, quando tem emenda parlamentar e aplicação, independente da contrapartida, nós precisaríamos ter um pouco mais de gestão e um pouco mais de firmeza. O prefeito Adiló precisa ter coragem para desligar as pessoas que não trabalham dentro do governo dele. Obrigado. Obrigado, vereador Cláudio Libardi. Em declaração de voto, o vereador Cristiano Becker da Silva. Para declarar o voto, senhor presidente. Senhor presidente, nobres colegas, eu estou encaminhando agora aqui para o grupo dos vereadores, né? Nós recebemos da Secretaria de Gestão e Finanças, no mandato passado, né, uma cartilha a qual orienta como nós, vereadores, como os deputados, podem fazer a solicitação de emendas parlamentares e destinar de forma correta, né, para qual local a qual nós devemos destinar. Então eu vou encaminhar em seguida que terminar minha fala aqui, porque, sabe, homem não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu estava tentando aqui, mas não vai ir. Eu vou acabar me atrapalhando um pouquinho, né? Mas então aqui, olha, na legislatura anterior, a Secretaria de Gestão e Finanças, e quando eu fui secretário também, nós trabalhávamos em conjunto com a Diretoria de Captação de Recursos na confecção desse material, dessa cartilha, já em 2023. 2024 ela houve também, que foi encaminhada para os vereadores da legislatura anterior, né, e eu acho que por um equívoco não foi encaminhada para os vereadores que entraram neste mandato, né. Então eu estou fazendo isso agora a pedido da Secretaria de Gestão e Finanças, mais precisamente da Diretoria de Captação de Recursos, né, e para que nós possamos, de forma correta, encaminhar essas solicitações aos nossos deputados e a nós mesmos também. Mas já antecipo também que vou votar sim, parabenizar a vereadora Estela Balardim, né, e eu estou encaminhando nesse momento, a pedido então da Secretaria, da Diretoria de Captação de Recursos, esta cartilha para que nós possamos, de forma correta, fazer a solicitação desses recursos. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Cristiano. Com a palavra, vereador Eloy Frisso, em declaração de voto. Meu presidente, senhoras e senhores vereadores. Vereador Edson, nós, por estarmos há mais tempo aqui nessa casa, né, a gente conseguiu conviver com dois momentos bem distintos nessa questão das emendas, né?
Anteriormente, quando as emendas não eram impositivas, o deputado vinha e nos anunciava. Tu ia lá e perguntava uma emenda e tal, vou fazer. Aí o governo contingenciava, o recurso não vinha, né? Com o advento das emendas impositivas, os municípios, principalmente do sul do Brasil, não se prepararam para esse tipo de nova situação. Os nordestinos nos dão derrelho, tá? Nos dão derrelho, tá? Com representações em Brasília já há muitos anos, conseguindo recursos e tal, negociando voto e assim por diante, né? Não vamos tratar dessa infeliz realidade do nosso país. Mas eu entendo que o governo passado, liderado pelo Adiló, enfrentou uma realidade diferente, mas não estava preparado, na minha opinião, para essa nova realidade. Eu acho que durante a campanha eleitoral, quando se propôs a criação do escritório de projetos, tentar vivenciar essa nova realidade e pular na frente. Eu sempre uso como exemplo a captação dos recursos para a construção da represa do Marrecas. O Sartori meteu na cabeça que tinha que fazer aquela represa e preparou o projeto. E mandou o pessoal na Companhia Andina de Fomento tentar buscar o recurso. Me lembro que foi lá o Búrio, o Alceu e tal, e vinha aí os 200 e poucos milhões para a construção da represa. Nesse meio tempo, o Lula lançou o PAC 1. PAC 1. E aí, o pessoal do BNDES, o vereador Cristiano, ligaram para o Sartori: vocês não têm nenhum projeto pronto ainda, não temos como aprovar recursos, tá? Os recursos estão aqui no PAC 1 e nós não temos projetos. O Sartori disse: eu tenho um projeto. Marrecas. Foi lá, foi o segundo projeto aprovado no PAC 1. Foi o segundo projeto. E aí aquele recurso da Companhia Andina de Fomento, onde é que o Sartori aplicou? Asfalto no interior. 150 quilômetros de asfalto no interior. Né? Então, vejo que é a oportunidade. Né? Então, nesse sentido que eu acho que a Prefeitura tem que se preparar, tenho conversado seguidamente com o Nespolo. Nespolo, essa é a questão mais importante que tu tem para tocar, ficou tua responsabilidade, então vamos tirar do papel esse escritório de projetos para que isso não sirva de argumento, né? Para dizer que a Prefeitura é inoperante, que os servidores isso, que o CCs é aquilo. Então, é uma boa discussão que nós estamos fazendo aqui agora. Voto favorável, senhor presidente. Obrigado, vereador Eloy. Com a palavra, em declaração de voto, o vereador Ramon Teles. Senhor presidente, nobres colegas, então aqui eu gostaria de falar que a nossa cidade, ela deve ter um plano de cidade e não um plano de governo. Porque se a gente não tiver aquele plano do que a gente vai fazer nos próximos 5, 10, 20 anos, Caxias do Sul vai continuar sendo uma cidade grande com o pensamento da síndrome do cachorro vira-lata. Então nós temos que ter projetos, assim como o vereador falou, e cavalo encilhado não passa duas vezes. Então, o que eu aprendi? Que nós temos que ter os nossos projetos prontos, porque quando surgir a oportunidade, a gente apenas entregue. Porque o mecanismo é um pouco burocrático, eu sei. Você acionar um engenheiro para fazer um projeto, você fazer um estudo de viabilidade técnica, econômica, ambiental, demora. Eu sei como é que é essa função. Um parquinho seria bem mais rápido do que um túnel, por exemplo. Então, nós temos que ter os projetos. E olha só um problema, nobres colegas. Quando a gente faz um orçamento e não executa, o que vai acontecer? Do jeito que está a nossa inflação, o valor que foi solicitado já não vai mais atender. É o caso lá do Vila Lobos. Então, a deputada federal Denise Pessoa mandou um valor, salvo engano, são R$900 mil, e agora, como não foi executado, a obra não consegue ser realizada por completo. Há que ser feito um aditivo pela prefeitura, e como a prefeitura fala, não tem dinheiro. Então, a comunidade lá do Vila Lobos vai receber somente a metade da obra, porque com essa inflação que a gente está tendo nos últimos anos, já não atende. Os próprios empresários, quando passam um orçamento,
Ele fala, olha, eu não sei como é que vai ser, porque vai demorar 1, 2 anos para construir. Quanto que vai ser o valor? Vai elevar o valor, também vai aumentar, sei lá, 10%, 12% em um ano? Para concluir, vereador. Para concluir, presidente. Então, nós temos que ter agilidade. Então, aqui eu faço votos para que agora o escritório de projetos ele funcione de fato e que os projetos fiquem à disposição para a gente utilizar as ferramentas que nós temos hoje, que são as emendas parlamentares. Então, fica lá os projetos e os parlamentares vão definir qual que será a prioridade. Obrigado. Obrigado. Em declaração de voto, vereadora Andressa Marques. Obrigada, senhor presidente. Então, acho que é importantíssimo quando a gente traz um debate sobre esse aqui para essa casa, para que a gente possa estar levantando algumas questões para a população também. Conversava ali com o vereador Edson da Rosa, né, nessa oportunidade, e dialogávamos como é contraditória a questão das emendas parlamentares. Se for ver, acho que é importante falar isso para a população, né? Se for ver essencialmente o debate, a minha bancada, nós, por exemplo, do PCdoB, somos contrários a esse tipo de emenda, porque se a gente for analisar o próprio comportamento dos deputados federais, por exemplo, muitos deputados são contra investimentos públicos em várias áreas, e aí vão lá e enviam dinheiro, por exemplo, para a saúde, para a educação, através das emendas. Então, é contraditório, porque, na verdade, nós, enquanto esferas de governo, deveríamos estar recebendo valores do governo federal, estadual, o município também deveria dispor de valores suficiente para as políticas públicas e não depender desse tipo de artifício. Mas a questão é que, como trouxeram as vereadoras, existem as emendas parlamentares e nós precisamos utilizar da forma mais responsável possível, né? Mas, claro, que eu lembro que ano passado surgiu esse debate sobre Caxias do Sul ter ou não ter. Acredito que não é esse caminho que o nosso município deve trilhar, porque não é esse o caminho mais adequado para o fortalecimento dos serviços públicos e das políticas públicas. Pois bem, meu colega de bancada trouxe a questão do escritório de projetos, que nós, naquela oportunidade, votamos contrário, sim, né, pelo modelo de escritório de projetos que estava sendo apresentado. Mas nós precisamos, né, e nós trazemos reiteradas vezes para essa casa sobre o problema que a gente vê no município de Caxias em relação à gestão pública, à gestão da cidade, né, o planejamento da cidade. É importante que o governo Adiló dê sinalizações de que isso está avançando, porque a gente vem aqui, a gente fala e muitas vezes a gente não vê as coisas acontecendo, né? Nós não somos contrários a ter, por exemplo, CCs, são necessários para materializar as políticas públicas e a visão do governo. Mas eles precisam fazer o seu papel, precisam trabalhar, precisam estar nos lugares que são adequados para fazer cumprir o que a gestão pública precisa, assim como os servidores públicos contratados também precisam fazer valer os serviços públicos. Então, é esse o recado que nós gostaríamos de deixar para o governo Adiló, né? Nós não somos contrários a ter, por exemplo, como eu falei, CC, para concluir, mas nós precisamos ver as coisas acontecendo na nossa cidade da melhor forma possível. E o que a gente vê, mais uma vez, e desde o início desse governo, são algumas confusões que daqui a pouco a gente não precisaria estar passando. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Em declaração de voto, vereador Rafael Bueno. Bom, presidente, eu quero agradecer o Cristiano, que foi secretário do município. E, Cristiano, eu quero dizer que valores do Lar da Velhice foram liberados por tua causa. Porque o senhor sabe a burocracia que foi de servidores de não querer se comprometer com quase 5 milhões de reais de emendas que eu consegui para o Lar da Velhice São Francisco de Assis. E foi o senhor que teve que dar um soco em cima da mesa para conseguir. Como agora, eu tive que recorrer quase ao Papa, só não fui porque o Papa estava no hospital. Mas graças ao Dornelles, que deu outro soco em cima da mesa, que botou o secretário de segurança e todos os servidores para assinar o documento. Mas nós tivemos que pedir para o procurador do município, Expedito Abraão, que legal, guri, gente boa, para dar o aval, porque ninguém queria assinar. Eles captaram 4,5 milhões de recursos, não é nem de emenda. É recursos do Fundo Municipal da Pessoa Idosa. E não queriam assinar. Não adianta, presidente. A gente tem ideias, projetos. Aí a gente chega lá em Brasília, como nós chegamos, eu e o senhor, através de uma agenda da deputada Denise, e Caxias perdeu 1 milhão e pouco para ali do Campo do Caxias, que desbarrancou. Como também lá no bairro Fátima. Nós vamos perder cerca de 3 milhões de reais. Sabe para quê? Para a regularização do Portinari e do São Vicente. Como nós perdemos milhões e milhões de reais. Não adianta ter um escritório em Brasília, representado pelo Mauro Pereira, e buscando e batendo nos gabinetes dos ministérios, e não ter aqui na ponta servidores públicos
eficientes e que percam projetos. Daí, claro, sobra para o prefeito Adiló, sobra para os secretários. Mas os secretários e o prefeito é fazer a parte política. A parte técnica, quem tem que fazer são os servidores. Tá? Então é o seguinte, que se botem numa peneira, esses puxa-saco de político que daí ganham FG para ficar ali de FG, servidores públicos, tem que sair do seu lugar. E tem que botar gente eficiente. Sabe? Porque a gente vê que tem servidores que nunca trabalharam na vida na função, aquelas que passaram no concurso. Tem gente que está indo em estágio probatório há 20 anos. E aí são ali, ó, pelego de político. E aí não fazem a função devida, perdem dinheiro para a nossa cidade de Caxias do Sul. E eu não estou falando de merreca, eu estou falando de milhões e milhões. E isso a gente tem visto, presidente. Concluir, então eu faço vereador... esse meu desabafo aqui, porque o senhor é prova, é testemunha disso. Caxias do Sul tem perdido recurso. O voto, senhor presidente. O vereador e ex-secretário Cristiano é prova disso também. Né? O Dornelles é prova disso também. Então eu faço esse desabafo, que não adianta a gente criar... Estou encerrando. Para concluir. Escritório de projetos, criar um escritório em Brasília, mas ali na ponta, servidores ficam milindrados em assinar um projeto. Então que bom que agora desse novo concurso vão fazer um interrogatório para ver se a pessoa presta ou não presta. Porque o serviço público também tem disso. As pessoas às vezes se eternizam em berço esplêndido. E quem paga o preço é o povo. Em declaração de voto, o vereador Edson da Rosa. Senhor presidente, nem iria falar sobre pedido de informações, vou votar favorável, até por conta das contribuições que foram feitas aqui, para se dizer como é que é o fluxo. Por exemplo, vereador Lucas, Vossa Excelência sabe, nós temos um problema numa emenda lá da Afonso Seco, porque é feita para ampliação e para construção. Como é que tu vai construir num terreno que uma parte não é teu? Então, às vezes, o encaminhamento da emenda. Mas eu gostaria também de trazer aqui, para nós refletirmos, um assunto para os ordenadores de despesa. E existe um sistema do Ministério da Educação e Cultura onde tu lança o PAR, que é o Programa de Ações Articuladas. E ali tu lança todas as estratégias do que a Secretaria, por exemplo, da Educação vai fazer na parte pedagógica, na parte de atividade, na parte de parquinhos. E nós temos lá, o município de Caxias do Sul, talvez eu possa errar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mais de 30 milhões. Pois bem, final do ano passado estivemos no MEC, através de uma agenda feita pela deputada federal Denise Pessoa, e eu não canso de elogiar, porque ela é republicana e sempre que precisa, presteza, está tudo certo. Vamos lá, levamos uma demanda sobre educação infantil. Quando fomos no FNDE, às 8 horas da manhã, que nos atenderam às 9h30, nos atendeu a secretária da secretária da secretária, para nos dizer que um ciclo daquilo que tinha sido lançado havia se rompido e, portanto, o município de Caxias do Sul teria que rever os 30 milhões que tinha encaminhado. Por quê? Para fazer encaminhamento para as emendas parlamentares de final de ano. Então, muitas vezes o que é planejado aqui não acontece por compromisso de final de ano. Então, nesse sentido, penso que é uma outra coisa que nós precisamos pensar também. Por isso que eu falei para a vereadora Andressa que eu, particularmente, com relação à emenda impositiva, eu quero dizer que sou contra. Porque senão não precisa nem eleger prefeito. Não precisa nem eleger prefeito. Porque daí fica emenda comprometida, inclusive ficam emendas comprometidas aí do orçamento. E nós temos aí 25% da educação e 27% da saúde, e mais 30% de emenda impositiva, vamos ver como é que vai acontecer isso aí. Então, senhor presidente, na hora oportuna votarei a favor. Obrigado, vereador Edson da Rosa. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem os seus votos. Voto sim, presidente. Eu voto sim, Vereador senhor. Pedro Rodrigues vota sim. Vereador Daniel Santos vota sim. Vereador Eloy Frisso Voto vota sim, sim. nobre presidente. Vereador Juliano Voto Valim sim, vota senhor sim. presidente. Vereador Sandro Fantinel vota sim. Eu voto sim, senhor presidente. Vereadora Estela Balardim vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O requerimento número 32/2025 foi aprovado por unanimidade com representação da vereadora Andressa Marques. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei 29/2025, contido no processo 33/2025, de autoria do Poder Executivo, que altera o dispositivo de lei número 5.749, de 20 de novembro de 2001, que autoriza o município a desafetar a área verde, a permutar áreas de sua propriedade por áreas de propriedade de Giacometti Termometalúrgica Limitada e a receber áreas em doação conforme especifica.
Relator, vereador Caleb Garbim, com a palavra o relator. Senhor presidente, por já ter sido feita a leitura na sessão da semana passada, peço a dispensa. Dispensa deferida. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Voto sim, senhor presidente. Vereador Sandro Fantinel vota sim. Vereador Eloy Frisso vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Ramon Teles vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Juliano Valim vota sim. Vereador Daniel Santos vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Edson da Rosa vota sim. Vereador Pedro Rodrigues vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O projeto de lei número 29/2025 foi aprovado por unanimidade, com a ausência do vereador Bortola e da vereadora Marisol Santos e representação da vereadora Andressa Marques. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 31/2025, contido no projeto número 35/2025, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional especial no orçamento corrente, no órgão 6, IPAM, Previdência e Administração Indireta. Relator, vereador Eloy Frisso, com a palavra o relator. Senhor presidente, já tive a oportunidade de fazer a leitura do parecer e do relatório. Assim, solicito a dispensa, Vossa Senhoria, da leitura. Dispensa deferida. Em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Rose Frigerio. Peço a palavra. Eu queria aproveitar aqui, mais uma vez, fazer o chamamento a essa questão da Previdência Municipal, né? Nós sabemos, de um tempo para cá, a própria reforma da Previdência, acho que foi votada no final de... depois refeita em março de 2023, que penalizou muito os funcionários e as funcionárias públicas, né, servidores. Já trouxe as próprias aposentadas. Isso é uma discussão que nunca vai terminar enquanto não for revogada essa lei, porque esse, para mim, é o cúmulo dos cúmulos que já foi aprovado nessa casa, que é o fato daqueles e daquelas aposentadas do governo municipal, servidores que voltam a pagar o FAPS, o Fundo da Aposentadoria, né? Isso, assim, é surreal, nós termos passado por aquele momento, mas, infelizmente, passou. Hoje a gente sabe quantas aposentadas, principalmente mulheres e pensionistas, naquela época, uma senhora recebia muito pouco, o marido dela tinha falecido já faz uns 10 anos num bairro. Ela me perguntou assim, tá, mas isso vai influenciar a mim também? Que era uma pensionista de 84, 85 anos. E eu disse assim, olha, vou me informar direitinho e aviso a sua filha, porque eu fiquei, por Deus, com pena de dizer para aquela senhora que sim, ia influenciar ela e que ela ia perder valor daquilo que ela vinha recebendo, que é praticamente para comprar medicação. Então, acho que o Fundo da Previdência, o próprio prefeito cansa de dizer que só se mantém em função da reforma da Previdência, né? Então, mais um pouco aqui, agora novamente a gente pedindo ali crédito, eu sei que não vai impactar, essa coisa toda, mas não dá para deixar de falar isso. Naquela ocasião, nós sugerimos várias alternativas para aumentar essa questão da Previdência, inclusive acabar com as terceirizações, com os contratos, porque a gente sabe que quanto mais terceirizado, essas pessoas não contribuem para o FAPS, não contribuem para o Fundo da Previdência, não contribuem para o IPAM e, portanto, a médio e longo prazo será um prejuízo ainda maior para o município. Mas não, cada vez mais se tem terceirizado as coisas, se tem feito parcerias público-privado,
cada vez mais tem se aberto mão daquele funcionário, daquele servidor de carreira. E, aliás, esta reforma faz com que cada vez menos gente faça concurso ou aceite trabalhar no Serviço Público Municipal de Caxias, que tinha um histórico de ser um dos melhores do Estado e que cada vez mais está se aproximando dos servidores do Estado. Então, infelizmente, né, o Serviço Público Municipal hoje não é mais um atrativo. Então, nem só o IPAM Previdência, mas o IPAM Saúde também está correndo risco por esta política feita pelo governo municipal, não só nessa gestão, mas ao longo do tempo, de terceirizações e de parcerias públicos-privadas. Votarei favorável. É complicado, sabe? É complicado, mas tudo bem. Votarei favorável, mas eu acho que essa alerta tem que ser feita. Obrigado, vereadora Rose Frigeri. Solicito a atenção dos vereadores enquanto o outro vereador ou vereadora está se manifestando. Com a palavra, a vereadora Sandra Boneto. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia quem nos assiste pelas redes sociais, TV Câmara e quem está aqui na plateia. Nós não somos contra o investimento em tecnologia. A gente é contra a gestão ineficiente. Foi iniciado o processo de licitação interno em 12 de setembro de 2024. Peço a palavra. O problema não é a aprovação desse crédito especial de equipamentos de informática. O problema é que o edital, no momento, está suspenso por conta de impugnação, porque a competitividade não está sendo observada e também o próprio IPAM ter convocado a Assembleia Geral Extraordinária para aprovação para a criação de cargo de comissão CC para o setor comercial e comunicação, definição de remuneração do diretor-presidente da farmácia IPAM, equivalente ao cargo de secretário adjunto do município de Caxias do Sul. Ou seja, mostra a falta de organização, porque esta rúbrica já poderia ter vindo em peça orçamentária anterior. Mas, ao mesmo tempo, queria discutir a criação de cargo e aumento do salário do presidente. Então, a princípio é isso. A gente não é a favor de comprar equipamentos para a informática, mas a gente é contra a ineficiência do sistema. Era isso, muito obrigada. Obrigado, vereadora Sandra. Com a palavra, a vereadora Estela Balardi. Então, o que eu venho trazer sobre esse assunto vai ao encontro do que a vereadora Rose e a vereadora Sandra abordaram. Não é que sejamos contrários à questão da informática, eu acho que isso é legítimo, mas a gente ter a oportunidade de falar sobre o IPAM pode ser muito positiva. A gente sabe que em outras épocas o IPAM Saúde tinha muito CC. E isso fazia com que os custos fossem mais elevados, tornando o IPAM um local deficitário. Quando houve o movimento de troca dos CCs para servidores de carreira, inclusive servidores que têm toda uma experiência nas farmácias do IPAM, houve uma economia nos valores investidos pelo Poder Executivo no IPAM Saúde. Então, a gente consegue observar que a gente aqui está tratando não só de um recurso que a gente acha legítimo, mas tratando de formas com que o IPAM possa ser menos precarizado, menos deficitário. A gente tem a informação, né, de que teve a proposta para esse aumento do presidente, para que se igualasse a um salário de secretário adjunto. E aqui eu acho que a gente não está entrando no mérito se a pessoa merece ou não, se ela é competente ou não. A questão é pensar onde que o IPAM Saúde está localizado, como que ele se organizou até agora e quanto isso poderia impactar negativamente nas contas do IPAM. E os servidores eles já vêm tendo reiteradas vezes a retirada dos seus direitos
E a gente precarizar ainda mais o IPAM vai ao encontro disso, ao encontro da precarização de tudo aquilo que permeia e auxilia os nossos servidores municipais. Então, aqui eu acho importante constar isso, que nós não somos contra o investimento na informática. Nós só não somos favoráveis a essas medidas que, às vezes, tiram um servidor de carreira, que tem muito tempo, muita experiência, muito conhecimento na farmácia, para botar um CC com um valor mais alto, um valor que se iguala a de subsecretário. Então, de fato, isso nos deixa preocupados e preocupadas. Vereador Rafael, seu à parte. Vereadora Estela, a Câmara de Vereadores, na legislatura 2017-2019, né, porque graças a Deus foi curta, a Prefeitura, nós tivemos um embate muito grande porque tentaram fechar as farmácias do IPAM. E foi essa Câmara de Vereadores que resistiu até o final, garantindo, né, que essa farmácia histórica permanecesse aberta. Agora, a senhora sabe falar chinês? Não sabe? É a mesma coisa botar um chinês falar com a senhora ou comigo, a gente não vai entender nada. Então, eu defendo que o presidente do IPAM tem que falar a mesma língua que os trabalhadores, que os servidores do IPAM. Não tem que ser um CC que não seja servidor, né? Então, é a mesma coisa de botar um chinês falar com um português que não sabe falar chinês. Então, eu defendo isso. E se for dessa mesma forma, um CC, né, de servidor, eu defendo que seja equiparado à secretária, né? Agora, eu não vejo nenhum problema nisso. Agora, eu só acho que é como se fosse um forasteiro entrar dentro da tua casa que não tem propriedade sobre o tema, né? Que parece que está arranjado ali naquele local. Então, esse é o meu pensamento sobre essa manifestação da vereadora Sandra. Obrigado. Muito obrigado, vereador Rafael. Eu acho que você faz observações importantes e, de fato, é isso, né? A gente não é... Temos colegas servidores e servidoras, mas nós, vereadores, não somos servidores. Mas a gente olha com muito carinho para a farmácia do IPAM e agora ela está parecendo um cabide de emprego e, com certeza, isso vai na contramão do avanço que a gente precisa. Vereadora Sandra, seu à parte. Só para corrigir o que eu falei antes. A gente não é contra o investimento em equipamentos de informática. A gente é contra a gestão ineficiente, que eu acredito que seja isso que esteja acontecendo. Muito obrigada. Muito obrigada, vereadora Sandra. De fato, quando você falou, eu pensei, eu acho que ela se confundiu, mas deu para entender. Eu acho que a gente está conseguindo deixar bem claro, bem esclarecido as questões de que votaremos favoráveis a esse projeto, porque não somos contra a melhoria da informática. A gente sabe que isso também melhorará o atendimento dos servidores para com outros servidores. A gente só quer deixar essa observação que a gente pode falar chinês, quem sabe falar chinês. Muito obrigada. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Eloy Frisso. Meu presidente, senhoras e senhores vereadores, acho que aqui nós estamos confundindo alhos com bugalhos. O projeto de lei encaminhado pelo Executivo tem um único objetivo de sanar um problema eventual que aconteceu numa licitação de setembro do ano passado para esse ano, tá? Onde, em razão de problemas enfrentados pela Central de Licitações do IPAM, está pedindo autorização legislativa porque se tratam de orçamentos anuais, né, diferentes. Só isso, uma correção. Tudo bem, queremos discutir IPAM Previdência, vamos discutir farmácia do IPAM. Tudo bem, sem problema nenhum, né, vereador Daniel? Não tem, aqui é uma questão mais burocrática, eu até diria, tá? Não tem investimento nenhum. Então, nesse sentido, eu quero dizer que, resgatando aqui, quero cumprimentar. Sei que o Flávio enfrentou muitos problemas, principalmente no período de discussão do IPAM Previdência, em razão da posição do governo de alterar os percentuais do IPAM Previdência. Isso a gente pode fazer essa discussão em outro momento, e eu faço também na condição de servidor aposentado. O Flávio era um dos melhores profissionais que nós tínhamos no SAMAI e foi guindado por nós à época no
prefeito Cassina e o então prefeito Adiló entendeu de mantê-lo, né? Fez um belo trabalho no IPAM. A Valquíria Vacari, que foi a gerente da farmácia do IPAM, também um trabalho espetacular dela naquele período que ela esteve à frente da farmácia do IPAM. Não entro no mérito agora da nova direção. E saudar o prefeito Adiló por ter determinado a revogação daquele edital de convocação de assembleia que alterava funções, criava cargo de CC, não sei o quê, salário do diretor da farmácia. Então, saudar o prefeito Adiló pela decisão, tá, de mandar cancelar aquele edital. E o que estamos votando aqui é simplesmente a correção de um problema legal. Eu vou lhe pedir uma parte. De um problema legal. E é só isso que eu vejo, né? Pois não, vereador? Eu acredito que o governo só tem que esclarecer se trata de crédito suplementar ou se trata de alteração de crédito de orçamento. Que essa não, para mim, isso não ficou muito esclarecido. Se é um crédito suplementar, a gente pode, necessariamente, nós devemos ser acionados para votar. Se trata de alteração de crédito para orçamento, como o senhor explicou agora, não haveria necessidade. É só essa minha dúvida. Vou votar favorável. Crédito suplementar especial, vereador. Porque tinha previsão no ano passado, deixou de ser executado e não tinha previsão nesse ano, só isso. Obrigado, vereador Eloy Frisso. Com a palavra, vereador Cláudio Libardi. Muito obrigado, presidente. Eu tenho insistido que há necessidade de adequação e de uma melhor técnica nos projetos executivos e recebi com alegria de uma grande procuradora do município a publicação no Diário Oficial do nosso município por parte do secretário Dornelles de um regramento oriundo da Procuradoria-Geral do município através da Instrução Normativa número 1, que estabelece procedimentos para elaboração, tramitação e encaminhamento de minutas de projeto de lei no âmbito do município de Caxias do Sul. Isso a partir do dia 13 de março. Uma pena que anteriormente, e com o encaminhamento desse projeto, não havia sido promovida essa correção pela Procuradoria do município. E é um outro projeto que eu entendo como adequação, como entende o vereador Eloy Frisso, e eu entendo que deveria ser mais clara, vereador Daniel, esse modelo de adequação. Porque se há a possibilidade de adequação com uma licitação contratada em setembro do ano passado, poderia haver previsão orçamentária já em dezembro. Não havia necessidade de nós votarmos novamente algo que podia ter sido solucionado em dezembro. Então, eu entendo que há um erro no trâmite legislativo. Mas o que mais me preocupa foi que os assessores da vereadora Sandra me trouxeram uma situação do cancelamento da licitação em razão de um suposto direcionamento. E isso, sim, deve vir com preocupação para essa casa. Porque os outros que gostariam de vender os computadores para o município não tiveram oportunidade em razão da marca do computador. O município não pode escolher a marca do computador, tem que escolher a especificidade técnica. E isso houve a suspensão da licitação em razão da escolha da marca de um computador. Não é possível que alguém que escreva a licitação não tenha conhecimento da lei de licitações e da vedação legal para que se escolha a marca na compra de um computador. Então é uma questão que eu, obviamente, vou votar favorável. Mais um voto de confiança em razão da Instrução Normativa número 1, publicada em 13 de março. Acredito que a Procuradoria tende a fazer, em razão dos procuradores concursados, um bom trabalho e tenho certeza que, através dessa adequação, haverá uma nova política de encaminhamento de projetos para essa casa, mas fica a minha preocupação quanto a esse modelo que eu entendo que possa ser um direcionamento. De imediato, vereador Daniel. Eu recebi aqui do Gustavo, do IPAM, que ele, inclusive, é o diretor da farmácia do IPAM. O Melete, ele é CC8, ele não é presidente. Não é diretor. Não, das outras sócias, quero só fazer eu quero só porque ele me mandou aqui, e é importante salientar que o Melete, ele não é diretor, ele é um CC8. Então, e o Gustavo, ele é servidor de carreira e ele entende muito bem do processo e o trabalho lá dentro. Obrigado. Eu conheço o Gustavo desde a época que ele disputava a eleição do diretório acadêmico comigo. Então, não tenho nenhum problema com ele. Agora, o que aconteceu por parte da prefeitura com a suspensão pelo prefeito Adiló, como bem tratou o vereador Frisso, com excelência, do que o Gustavo havia feito,
O Gustavo errou. É inegável que ele errou. Sobrou para o prefeito Peço a arrumar. palavra, presidente. É uma situação que eu comentei que o prefeito Odiló me lembra algumas tropeçadas de outros governos que parece que quem manda não é o prefeito, vereador. Como é que um diretor do IPAM publica a criação de um CC e só para o prefeito ter que suspender? Eu sei que o prefeito não tem nada com isso. Eu tenho respeito pelo Gustavo, que eu encontro na rua, sempre converso. Agora, acho que houve um erro pela parte do Gustavo, queria um desgaste para o prefeito, muito fácil. A gente poderia vir aqui fazer um discurso de 10 minutos, falando é só CC, é só CC, é só CC. A gente fica feliz que o prefeito cortou o CC. E, obviamente, a proposta do Gustavo original, com certeza ele vai lhe mandar um WhatsApp, ele tem o meu telefone, era aumentar o salário do Melete. Então, aqui não tem ninguém que é criança, todo mundo aqui lê o Diário Oficial do Município, lê a posição do Gustavo e a proposta dele era criar um CC e aumentar a remuneração para um secretário adjunto. Essa era a proposta. Permite uma parte, por gentileza. Pelo respeito que eu tenho pelo Gustavo, tá? Tá ligado aqui, pessoal. Até pelo respeito que eu tenho pelo Gustavo, vereador Cláudio. Havia uma definição de parte do prefeito e um pleito que eu entendo justo de parte do diretor da farmácia do IPAM de também ser acolhido com uma pequena verba de representação. Tá? E foi feito o edital de uma coisa que havia sido discutida, mas não tinha sido acertada com o prefeito, porque o Gustavo tinha opinião contrária, quero deixar bem claro isso, tá? Tinha opinião contrária, e prevaleceu a opinião contrária do Gustavo e que fez com que o prefeito determinasse a revogação do edital. Então, quero deixar bem claro aqui a posição do Gustavo, né, com relação a esse episódio. O velho poema, né, vereador Friso? Um é, mas não parece, outro parece, porém não é. E aqui o Gustavo, por assinar... Aqui, vereador, por exemplo, me permite de novo. Aqui na Câmara, por exemplo, depois que a gente adotou a tal da assinatura eletrônica, né, a nossa assessoria normalmente é que encaminha tudo, né? Tu não tem mais o processo físico, né? Que tu olha e tu relê e relê. Perfeito. Então tem que ter esses cuidados, né? E que bom que o Gustavo teve esse cuidado, conversou com o prefeito determinou a revogação e está resolvido o assunto. Eu tenho cuidado todos os dias de ler a documentação que eu assino e eu cobro que o Gustavo tenha esse cuidado também, porque ele é alguém que exerce um cargo que é muito importante para o município e muito importante para os servidores. Vou votar a favor. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Daiane Mello. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não ia adentrar no tema agora, porque eu também tenho um grande expediente, mas eu preciso falar, já que a gente falou na questão do IPAM, a gente não pode passar batido pela situação que aconteceu no IPAM. Eu entendo que o projeto é uma outra situação, eu entendo que a gente tem uma discussão ali sobre a questão do orçamento, mas a gente tem que falar das prioridades do IPAM. E aqui eu quero parabenizar o Gustavo por ter mantido pelo menos a comunicação imediata com a gente. Assim que eu verifiquei a questão da publicação do edital, eu já entrei em contato com ele para perguntar o que tinha acontecido. Porque a criação de um CC para a comunicação da farmácia do IPAM, que vende para funcionário público, né, somente, eu achei um absurdo. E mais ainda a questão da remuneração do diretor-presidente da farmácia. E não digo que é um pequeno reajuste, porque é 10 para 18. É de 10 mil para 18 mil reais a alteração que estava se pedindo. Então, eu achei gravíssimo essa situação. Mandei imediatamente para o Gustavo a minha indignação como vereadora. Por quê? Porque não iria passar por essa casa, é uma empresa, passando pelos conselheiros, estava tudo ok. E para nós não está tudo ok, porque a gente é fiscalizador. Então, o Gustavo, de imediato, disse que tinha uma reunião com o prefeito pela manhã e que me daria um retorno em seguida, né, assim que ele saísse da reunião, e parabenizar o prefeito Odiló por ter retirado esse edital de convocatória para esta pauta e ter provocado outras pautas que daí sim seriam prioridades. Mas aqui eu quero falar uma situação que o vereador Libardi falou. A gente tem que saber o que a gente está assinando também.
Apesar de ele ter tido uma comunicação muito rápida, o Gustavo comigo, e ser servidor, ser uma pessoa séria, né? Passou todas as informações, porém, ele precisa saber. Não pode simplesmente o diretor-presidente da farmácia do IPAM sugerir a pauta e ela virar o edital no Diário Oficial extra. Não aconteceu no Diário Oficial normal, aconteceu no extra. Então, ele me disse, a pauta foi vinda pela farmácia. Eu disse, tá, o diretor-presidente da farmácia decide aumentar o seu próprio salário, colocar em pauta e tá tudo bem? E acredito que não está. E pergunto, que show da Xuxa é esse, né? Que a gente pode passar um pequeno reajuste de 10 mil reais para 18 mil reais do salário e ser um pequeno reajuste de salário. Pera lá, tem alguma coisa errada aí. Então, eu provoquei, sim, o presidente diretor do IPAM, o Gustavo. Ele me respondeu prontamente, conversou com o prefeito no outro dia, tiraram de pauta, mas eu digo, um alerta para ele. Ele é servidor público, ele está num cargo de chefia e precisa, no mínimo, ler as convocações, porque senão vai virar bagunça. E não podemos aceitar que isso se torne bagunça aqui no nosso município. Então, neste projeto que está em discussão na Câmara, eu vou votar favorável. Acredito que a gente tem que ter um cuidado para isso não virar a prática, né, de acontecer essa situação de passar o orçamento do ano passado, de se passar e daí nesse ano voltar. Acredito que a informática é importante, mas aproveitei para debater essa questão do IPAM, onde deixou eu indignada, né? Foi até reportagem da Rádio Viva pela manhã, o Paim falou, e a gente não pode deixar o município entrar nessa situação aí, né? A gente precisa que a pauta seja decidida e que as pessoas que tenham a responsabilidade de olhar por isso, olhem. Eu, quando entrei nessa casa, assumi diversas posições aí na questão das comissões, inclusive na CCJ, não se passa uma situação sem eu assinar e estar de acordo, no mínimo, com essa pauta. Era isso, senhor presidente. Uma parte, vereador Iago. Não... Bem rapidinho, só parabenizar a postura da vereadora, dizer que é um orgulho ter uma vereadora com tanto culhão e tão ativa na oposição, que me ligou na noite logo, que ficou sabendo desse aumento que eles iriam se autodar aí, né? E parece que alguém acabou caindo lá na sala, esbarrou num botão e o botão queria criar uns cargos a mais e um aumento do nada, assim. Então é um negócio muito rápido. Queria que eles tivessem esse mesmo empenho para fazer a máquina pública andar, coisa que a gente não vem observando nas últimas semanas. Então, gostaria de elogiar o Gustavo, que respondeu. E quando o pessoal aqui passa pano pro prefeito e diz que não foi ele, é ele que é o gestor, Daniel. Então, ele tem que demitir quem é. Então, mas ele perdeu energia nisso. E quando ele perde energia nisso, ele não perde em resolver outros problemas. Então, eu acho que é uma falha do prefeito, sim. Muito obrigado, Daniel. Para finalizar, senhor presidente, eu só digo o seguinte, não é que seja uma falta totalmente do prefeito. Porém, se daqui a pouco a gente não tivesse uma oposição perguntando, um jornal falando, uma rádio falando, poderia ter passado batido, porque a reunião era amanhã e daqui a pouco acontecia. Então, era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Daiane. Com a palavra, vereador Ramon Teles. Pela ordem, senhor presidente, se me for possível. Pois não, vereador Friso. Eu escutei o tempo inteiro aqui as falas agora das 4 vereadoras, artigo, né? Vereador? Das 4 vereadoras. Todas fugiram do tema. Tá. Eu não quero ser caçador de palavra aqui de ninguém, mas nós estamos discutindo um detalhe técnico aqui. Perfeito. Né? Perfeito. Um detalhe Perfeito. técnico aqui, Perfeito. presidente. Obrigado. Com a palavra, vereador Ramon Teles, na discussão do projeto de lei 31/2025, que trata de um projeto proposto do Poder Executivo, abrindo crédito adicional para o IPAM. Senhor presidente, nobres colegas aqui, plateia aqui presente. Então, a minha pergunta vai a respeito da lei orçamentária anual, onde esse valor de R$160 mil vai estar enquadrado. Aqui eu procurei a lei orçamentária anual e não fala nada a respeito do IPAM. Eu gostaria desse esclarecimento por conta do nosso líder de governo. A respeito desse valor de R$160 mil, eu abro um alerta aqui para essa Câmara de Vereadores, porque nós nem temos uma licitação aberta. Então, como que a gente vai solicitar dinheiro se a gente não tem uma licitação aberta? A gente nem sabe qual o valor que vai ser licitado do computador. Então,
pode acontecer de nós aprovarmos hoje aqui 160 mil reais e a semana que vem tem que fazer um aditivo de mais 30 mil reais para comprar os computadores. Então, eu acho que a ordem dos fatores está equivocada. Eu gostaria aqui de lembrar, eu não sou contra a tecnologia, eu acho que a gente tem que ter tecnologia, mas a ordem dos fatores está... na matemática, nós temos que a ordem dos fatores não altera o produto, mas nesse caso, sim. Se a gente abre um crédito adicional e os computadores têm um aumento de preço que a gente tem que considerar, porque a nossa inflação está cada vez maior, gritante, a cada mês é 1,3%, 1%. Então, quando a gente for licitar, será que vai atender esses 160 mil? Aí eu abro um alerta para essa Câmara de Vereadores e para o Executivo também. A respeito do aumento de salário, eu gostaria de dizer que parabéns por terem tirado de pauta, porque de 10 mil para 18 mil por ano são 104 mil reais. E a contratação do assessor de marketing ali, no caso, por volta de 7 mil reais por mês, nós teríamos 49 mil reais ao ano. Então, uma conta aqui de padeiro, 104 mil mais 49 dá 153, dá quase para comprar os computadores com esse valor. Então, aqui são esses dois questionamentos que eu faço para toda essa Casa Legislativa, a Casa do Povo, que a gente verifique, se não existe licitação, como que a gente vai abrir um crédito especial. E da onde que ia sair o valor para aumentar os salários, e agora nós estamos solicitando a abertura de crédito e em qual linha da lei orçamentária anual se enquadra. É só isso que eu gostaria de saber, porque no final do ano vai ter a próxima lei, eu só queria saber onde está. Se é no gabinete do prefeito, se é na Procuradoria do município, em qual linha aqui, se puder me esclarecer. Não sei se eu concedo uma parte, vereador Daniel. O senhor não tem essa resposta ainda, né? Uma parte, vereador. A lei orçamentária já não está no orçamento. Você iniciou falando que não está no orçamento. É justamente está abrindo crédito especial da lei orçamentária, justamente por isso que não está no orçamento. Não, mas em qual linha que vai estar esse ano, quando for aprovado? A gente vai atrás, vai buscar informação. Só uma questão, colegas. Segura o tempo do vereador Ramon. Vamos lembrar, o vereador, o orador, quando fala, ele concede uma parte. Nós não estamos conversando. Ele concede uma parte e quem aparteia se manifesta e depois volta a palavra ao orador. Segue, vereador Ramon Teles. Obrigado, presidente. Era isso. Obrigado, vereador Ramon Teles. Encerrada a discussão. Em votação. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem os seus votos. Voto sim, presidente. Vereador Cláudio Libardi, vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Estela Balardim, vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Sandro Fantinel, vota sim. Eu também voto sim, senhor presidente. Vereador Eloy Frisso, vota sim. Pedro Rodrigues, vota sim. Voto sim, presidente. Aldonei Machado, vota sim. Vereador Capitão Ramon, como vota? Encerrar. Vereador Juliano Valim, como vota? Sim, presidente. Vota sim. Vereador Rafael Bueno, vota sim. Vereador Juliano Valim, vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O projeto de lei número 31/2025 foi aprovado por maioria dos votos, com votos contrários do vereador Ramon Teles, com a ausência da vereadora Marisol Santos e vereador Wagner Petrini, e representação da vereadora Andressa Marques. Encerrada a ordem do dia. Passemos ao grande expediente. Com a palavra, a vereadora Sandra Boneto. Da tribuna. Da tribuna, vereadora Sandra Boneto, da Forqueta. Não só da Forqueta, de Caxias. Bom dia, vereadores. Bom dia, presidente, todos que nos assistem pelas redes sociais e que estão aqui na plateia.
Ontem eu fui fazer uma visita na escola Guerino Zunho, no Planalto. Eu fui chamada lá pela diretora, a diretora Daniela Duarte, a vice Patrícia Castilhos e a vice Bruna Gasparetto. A escola lá tem 765 alunos, 50% são atendidos da Bolsa Família. A escola possui um projeto de alimentação saudável, onde ela dá o café da manhã e o almoço para as crianças de lá. A SMED lá pretende juntar uma turma de educação infantil para fazer mais turmas de educação infantil, porém, não há parquinhos adequados na escola. O ginásio de esportes está sem iluminação, as lâmpadas queimadas, e não existe mais no mercado aquele tipo de lâmpada. A solução é fazer um projeto de iluminação, mudando toda a iluminação do local, do ginásio, que custa 29 mil. E a verba de manutenção da escola é 30 mil. O ano passado foi feito obra de troca de telhados, mas pasmem, chove mais dentro daquela obra nova do que da obra antiga. Eu até gostaria que a minha assessoria pudesse colocar ali os vídeos para que a gente olhasse o que está acontecendo. Vocês podem ver ali, então, né, a chuva caindo dentro da parte nova da escola, né? E chove mais ali nessa parte do que fora. O que me questiona é o seguinte: se a obra foi feita o ano passado, de troca de telhado, quem acompanhou, que técnico acompanhou essa obra? Porque é impossível que um telhado novo não funcione. Né? Eu acho que a gente não teve um acompanhamento técnico nessa escola. E a diretora e as vices fazem milagres, porque este ano, no início do ano, elas pintaram toda a escola, com a ajuda, inclusive, de alguns vereadores aqui da casa. Então, o meu questionamento é: como isso pode acontecer numa obra nova? A gente sabe que tem processo de licitação e que sempre ganha o menor preço. Até ali tudo bem. Mas e o acompanhamento técnico da SMED? Quem acompanhou essa obra? Porque essa obra deu tudo errado, né? A gente pode ver ali que não funcionou. O telhado não funciona. Cai mais água dentro da escola do que fora dela. Então, esses são os questionamentos que a gente deixa. Porque a gente sabe que tudo que é obra que é feito pela prefeitura passa para o processo licitatório. Mas a gente precisa também que tenha um corpo técnico que acompanhe essas obras. Porque eu não quero passar lá no meu bairro, né, Forqueta, e agora a gente vai ter a reforma da UBS, e daqui a 3 anos a gente perceber que ficou pior do que antes. Que é isso que está acontecendo. Essa reforma piorou ao invés de melhorar. Então, é isso que a gente tem que cuidar, porque é dinheiro público investido ali que... Tudo bem, o pessoal pode dizer que está no seguro e tudo mais, mas não é isso. A gente tem que fazer bem feito pela primeira vez e não precisar de 3, 4 vezes para ser bem feito. Então, a diretora de lá também está promovendo rifas para ajudar a custear todas as benfeitorias que elas estão promovendo na escola. E ontem eu trouxe, então, 20 talõezinhos e gostaria de o vereador que pudesse auxiliar, pudesse me procurar, porque eu acho que é importante também a gente dar esse auxílio, né? Porque a direção, juntamente com a comunidade, está se esforçando para resolver o problema da escola. É a tal da coisa, é o povo pelo povo. É isso que a gente vê. A gente não enxerga
a prefeitura fazendo aquilo que deveria fazer, mas o povo está fazendo. A sociedade civil se mobiliza e ajuda a reverter esses problemas. Então, aqui fica meu pedido para que a SMED, por favor, olhe essa situação, porque é uma situação caótica dessa escola, Guerino Zunho, e a gente gostaria que fosse resolvida essa questão do telhado, porque telhado novo, chovendo mais dentro do que o telhado antigo, não é possível. E eu pergunto, cadê os técnicos da SMED que deveriam estar lá verificando quando a obra estava sendo feita? É isso, muito obrigada. Obrigado, vereadora Sandra Boneto. Com a palavra, vereadora Daiane Mello, da tribuna. Sugiro um pedido de informação, vereadora Sandra, sobre o Guerino. Pedido de informação. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste, temos diversos temas para trazer nessa tribuna hoje. Um era da questão do IPAM, já falamos, né? Acho que já deixamos registrado a nossa indignação. Uma outra situação, antes de adentrar realmente no tema que eu vou trazer hoje, aqui, eu queria deixar registrado uma situação, no mínimo, desagradável que aconteceu no último domingo. E não estou falando da vitória do Inter. O que acontece? Mas foi em relação à vitória do Inter o que aconteceu. Eu não sou colorada, né? Mas eu crio 2 sobrinhos meus, adolescentes, e um deles virou no meio do caminho colorado, então ele nunca tinha visto um título do Inter. E por este motivo eu prometi para ele que o Inter ganhando eu levaria ele para o centro para comemorar. Como muitas famílias foram para o centro da nossa cidade comemorar o título do Inter. Algumas crianças que nunca tinham visto o título, assim como o meu sobrinho, que é adolescente. E no meio do caminho, ali na Casa e Companhia, a força tática chegou. Meio atropelada, eu diria. Não sei se faltou uma organização dos órgãos de segurança da cidade. Daqui a pouco a Secretaria de Segurança deveria ter organizado alguma coisa com a Secretaria de Transportes e até mesmo com a Guarda Municipal, porque todo mundo sabia o volume de pessoas que daria no centro, independente do resultado. Poderia ser Grêmio ou Inter, daria um volume de pessoas no centro. E um policial desceu, né, com a sirene ligada, e ele veio diretamente no meu carro. E ele batia com as 2 mãos no vidro do meu carro, mandando que a gente saísse. Gente, só se eu tivesse de helicóptero para sair de lá. Tava tudo congestionado, Sinimbu. Eu vim, e olha o tempo que eu passei. Eu vim do Fátima, acabou o jogo, vimos os primeiros segundos, depois a gente adentrou a Sinimbu e vocês imaginam como é que estava a Sinimbu, com buzinaço e tudo mais. Vocês imaginem o tempo que eu levei para levar até a Casa e Companhia, naquele cruzamento ali, e só aí que a força tática apareceu. E eu acredito que foi uma situação, como eu disse, no mínimo desagradável, aquele policial batendo com as 2 mãos no meu vidro. E eu tentei demonstrar que não tinha local para sair. Ele abriu a porta do meu carro. E aí foi pro desespero da minha filha. Minha filha de 9 anos estava dentro do carro comigo no banco de trás. Eu estava no banco da frente, meu marido do lado e meu sobrinho atrás dele. E ele abriu a porta e se deparou comigo. Eu disse, não tem como sair daqui. E ele gritava desesperadamente e bateu a porta do meu carro. Se eu tivesse colocado o pé para fora, eu tinha me machucado. Então, aqui vai um alerta para a polícia, para a Brigada Militar, como todos os órgãos de segurança, para cuidar exatamente o que estão fazendo. Eu fiz um boletim de ocorrência. Eu gravei o número da viatura, né? Me dei ao trabalho de parar o carro. Quando nós conseguimos parar, fui até lá, peguei o número da viatura, 12839, fiz o registro e espero que isso seja levado adiante. Vou conversar com os comandos, com a corregedoria, porque eu, sinceramente, não é porque eu sou vereadora ou porque A mais B. Eu quero dizer que essa folia aconteceu
de todas as idades, crianças, jovens, tinha famílias, tinha idosos lá. Era uma comemoração. E como eu disse, não era nem do meu time, mas eu me achei no direito de levar meu sobrinho porque era uma festa. E era para ser uma festa. E acredito que a Secretaria de Segurança deveria ter se organizado para isso. Algumas pessoas dizem que de repente não precisava se meter. Mas a gente deveria até mesmo cuidar do patrimônio público. Porque muitos torcedores acabam se passando, sim, subindo em cima das paradas de ônibus. Isso acontece. Daqui a pouco a gente tendo uma ação coordenada pela Secretaria de Segurança do município, junto com a Guarda Municipal, Secretaria de Trânsito, a própria Brigada Militar, o Tático, daqui a pouco a gente poderia ter lá mais organizadamente aquela festa, aquela folia, e a gente também poderia cuidar melhor do patrimônio público. Seu à parte, vereadora Estela. Muito obrigada, vereadora Daiane. Em primeiro lugar, minha solidariedade ao que você, junto com a sua família, junto com uma criança e um adolescente, passou. E isso, de fato, é muito triste. E, infelizmente, a gente teve um feriado, o feriado de Carnaval, há bem pouco tempo, onde muitas pessoas... É isso, famílias com crianças, muitos jovens que estavam ocupando o seu direito de exercer o direito à cidade, de ocupar as ruas da cidade, foram tratados de forma muito ostensiva. A gente entende a importância do policiamento, mas esse policiamento, de fato, precisa de uma organização, precisa de uma concepção de que eles não estão ali para acabar com a festa. Eles estão ali para garantir que a festa seja segura. Infelizmente, a gente vê, então, no caso do Gauchão e no caso do Carnaval, que foram datas comemorativas bem próximas, agora uma da outra, esse policiamento que dialoga muito pouco, mas que trata muitas pessoas e famílias de forma agressiva. Obrigada, vereadora Estela. E eu quero deixar registrado que meu pai já dizia um ditado, né? Tudo que é urgente é o que não foi dado importância em tempo hábil. E daí eu fui verificar, porque de repente tivesse acontecido alguma morte lá na frente, alguma situação que saiu da ordem mesmo, né? E não, eles simplesmente se posicionaram ao lado do Manha Bosco, daquela quadra, e ficaram ali esperando. Então não era uma situação que precisaria daquela emergência, daquela urgência da polícia. E eu sou totalmente a favor da polícia, sou a favor da Brigada Militar. Eu digo para minha filha que eles merecem estar ali, que eles precisam, que eles nos trazem a segurança. Só que eu vi a minha filha desesperada pedindo para ir embora de onde seria uma festa. Então aqui eu quero deixar registrado isso, porque realmente foi uma situação muito desagradável que a gente passou. Seu a parte, vereadora Rose, para a gente... Não, só minha solidariedade, né? Eu também gosto muito de futebol e é lamentável, às vezes, que aconteça isso numa festa, né? E então eu também entendo a necessidade dos órgãos de segurança, especialmente nesses grandes eventos na cidade, essas comemorações, é necessária a segurança, mas é lamentável que, quando a gente mais precisa de alguém que nos dê segurança, tenha que passar por esse tipo de situação, e, infelizmente, é mais comum do que gostaríamos que seja. Então, a questão não é do órgão em si, mas como alguns agentes, em alguns momentos, agem dessa forma, fazem dessa forma. Semana passada também tive uma conversa, aí, no caso da Guarda Municipal, e eu acho que sim, nós precisamos ver, porque o chefe da Guarda dizia, não, vou te dizer que isso não é orientação nossa. Eu disse, bom, se não é orientação nossa, tem que abrir uma corregedoria. Exatamente isso que a senhora fez. Se não é orientação do comando, então vai investigar quem fez isso. É esse o procedimento que se espera em relação à senhora e a qualquer outra pessoa. Como bem tu disseste, né? Não é o fato de eu ser vereadora, é o fato de ser uma cidadã. Obrigada. E aquilo me deixou em choque, né? Eu não conseguia nem falar e só mostrava para ele que eu não tinha um helicóptero para sair dali naquele momento. E se não, né, ele teria que aguardar realmente. Seu à parte, vereador Libardi. Obrigado, minha solidariedade à senhora. Acho que é uma situação complexa. Sou torcedor do Juventude, viajei muito para ver o Juventude em outros locais. Vi serviços excelentes da Brigada Militar, como na final do Gauchão no ano passado. Fizeram nosso acompanhamento da saída do Jacone até a Arena do Grêmio.
mas também sofri traumas irreparáveis na mão da Polícia Militar em alguns jogos. Eu relato Juventude Criciúma, no Orlando Scarpelli, no estádio do Criciúma, com a Polícia Militar de Santa Catarina, que para nós andar era cacetada em tudo que era lugar. Eu não tinha feito nada, era menor de idade, estava com trompete para tocar, que tocava na banda da Juventude. A sorte, vereador, é que eu tinha mais medo da minha mãe que do brigadiano se eu perdesse trompete. Mas são situações necessárias. Na vitória do presidente Lula em 2022, eu estava no caminhão de som, acho que os vereadores do PT também estavam na praça. Eu era o responsável pelo caminhão de som. Também eu recebi uma notificação extrajudicial que ou acabava a festa ou acabava a festa. São situações complexas, mas eu queria reiterar que, da nossa parte, muitas vezes a denúncia é fácil de ser feita, pelas nossas posições. Mas a senhora, com certeza, ganha mais estima minha, ganha mais estima da vereadora Estela, mais estima da vereadora Rose, por vir aqui relatar esse fato. Tenho certeza que não é a prática que é orientada, tenho certeza que não é a prática legal, tenho certeza que não é 90% da prática. É uma prática justa, uma prática correta. Mas, infelizmente, esses maus exemplos e esses traumas ficam. Para mim ficou, eu me lembro exatamente o que aconteceu no dia, como aconteceu com a senhora, e algo que para mim e para a senhora é mais fácil ainda, porque pelo nosso estereótipo nós não somos vítimas de violência policial costumeiramente. Infelizmente eu já fui e a senhora também. Muito obrigado. Seu a parte, vereador Lucas. Obrigado, vereadora Daiane Mello. Eu quero deixar minha solidariedade. Enquanto presidente dessa casa, eu não posso aceitar que nenhum parlamentar, que nenhuma vereadora ou vereador e que nenhum cidadão da nossa cidade seja desrespeitado na sua vida, né? Então, aqui a minha solidariedade. Como presidente, eu me coloco à disposição. A senhora registrou ocorrência para cobrarmos, né, das autoridades competentes, especialmente pelo fato da senhora estar com uma criança, né? Eu também tenho filho e isso marca demais as crianças, né? Sendo que muitas delas têm a polícia com admiração. Né? Então, é algo importante. Nós recebemos aqui o comandante do 12 a semana passada e falava sobre a necessidade, né, de valorização da polícia. Eu sou de esquerda e defendo, sim, a todos os profissionais públicos e os profissionais da segurança que são trabalhadores, mas que precisam seguir a lei. Então, presto minha solidariedade e me coloco à disposição para que nenhum cidadão e cidadã e que nenhum, nesse caso, né, vereador ou vereadora dessa casa, seja desrespeitado e, se necessário, me coloco à disposição para cobrar explicações das autoridades específicas. Obrigado. Obrigado, presidente Lucas. Obrigado, vereador Libardi, vereadora Rose, vereadora Estela. Sim, eu gostaria, presidente, depois fazermos um ofício, né, para deixar registrado isso também, além do boletim de ocorrência, porque realmente foi uma situação muito desagradável, como eu disse, é de uma pessoa, foi ele que foi até o meu carro, bateu no vidro, né, e teve aquela atitude totalmente desrespeitosa com qualquer pessoa que fosse, não era porque eu era vereadora ou não, mas causa um trauma, sim, por exemplo, para minha filha, que ela chorava e dizia que ela queria ir para casa, e eu pedi para o meu marido parar o carro na metade da Sinimbu, pedi para ela descer do carro, peguei a mão dela e disse, não, nós vamos lá ver quem é que fez, porque eu vou ir atrás para ser responsabilizado. Então, eu acho que essa atitude a gente não se coloca como vítima mesmo, a gente vai atrás para que isso não aconteça com mais ninguém. Era isso, senhor presidente, sobre esse assunto, mas eu gostaria de falar sobre outro. Sua parte, vereador Cristiano. Oi, muito rapidamente. Trabalhei por 30 e tantos anos na Brigada Militar, vereadora Daiane, né, me solidarizo também com a senhora, né, a abordagem ela deve ser sempre de forma, num primeiro momento, de forma mais contundente, por óbvio, não sabemos quem está no veículo, né, e é para zelar pela segurança de todos, né, mas inclusive já recebemos informações do comando, tá já apurando os fatos, né, para ver o ocorrido com a senhora. Daí me solidarizo, como todos os outros vereadores, né, e também vamos estar, claro, atentos, né, a qualquer tipo de situação. Sabemos também que para o policial ali, visto que trabalhei esse tempo todo ali na Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, enfim, né, um momento de
de tensão para todos, né, que é uma comemoração esportiva, né, por óbvio, até me surpreende a questão da força tática estar orientando o trânsito. Só tinha né? força tática. Mas, enfim, né, vamos apurar também, vamos entrar em contato com o comando mesmo já orienta, dizendo que está sendo feita as devidas diligências para apurar os fatos. Né, e nos solidarizamos com a senhora também. Obrigado, vereador Cristiano. Obrigado a todos os vereadores. Agora eu queria falar de uma situação também desagradável, né? Mas é uma... Como eu digo, as críticas aqui nesse parlamento são críticas construtivas para melhorar a vida dos caxienses e da nossa cidade. Lagoa do Parque Oásis. A novela continua. Gente, é inadmissível um local tão bonito, com tantos moradores ao redor, lá na zona norte de Caxias do Sul, estar totalmente abandonado. É um descaso total. A parte, vereadora. Lá na Lagoa do Parque Oásis, ela faz divisa ali com o Jardim Embaixador, Loteamento Milênio, o próprio Parque Oásis, o Fátima, a Morada dos Alpes, e aquele local está abandonado. E já foi, como eu disse aqui outras vezes na Câmara, ele já foi um local muito bem visto pela cidade, muito bem quisto. Eu fiz diversas ações culturais lá com as crianças das escolas, de ao redor e tudo mais, falando até da questão do meio ambiente. A lagoa era assim, ó. Né? Tem fotos no Google do pessoal participando, mas a lagoa está depredada. E aqui eu digo assim, a gente precisa preservar os nossos espaços públicos. A lagoa deveria ser um local de convívio para a população. E está num caso crítico, um descaso total. O mato toma conta, a sujeira acumulada, a segurança de quem frequenta, a ausência de manutenção. E algumas pessoas me dizem assim, mas é que o pessoal ao redor não cuida. Gente, como é que eu faço qualquer campanha de conscientização sem uma lixeira no local? Não tem uma lixeira, então as famílias que vão lá, elas não conseguem colocar o lixo no local certo. Não tem mais os bancos. É aquela teoria das janelas quebradas, na qual nós falamos na nossa live, né, vereador Iago? O pessoal vê que ela está descuidada e acaba ficando assim, mais deteriorada. A minha primeira indicação nessa Câmara foi a respeito da lagoa, por eu entender que aquele espaço deveria ser valorizado, deveria ser revitalizado na sua totalidade. Então, quando eu cheguei nessa casa, depois de diversas discussões no ano passado sobre a lagoa com os moradores do ao redor, a gente falou, não, vamos protocolar uma indicação. Fizemos isso, nada aconteceu. E ontem, então, a gente tomou a atitude, eu, o vereador Iago e o vereador Capitão Ramon, de ir até o Ministério Público e pedir providências. Fomos lá, fomos muito bem atendidos pela doutora Janaína. Mais uma vez eu fazendo uma denúncia com ela, eu que fiz em 2015 da cobrança adicional dos partos. Agora fizemos a denúncia da questão da lagoa. Primeiramente a gente quer descobrir quem é o responsável, né? Porque infelizmente o executivo passa de um lado para o outro sem ninguém ser o dono vereadora Daiane. Disso. Seu a parte, vereador Iago. Eu estou curioso para saber a parte do Capitão Ramon, mas eu acho que eu já sei o que ele vai falar, mas espera aí. Só parabenizar a vereadora por ter ido até a promotora e agradecer o tratamento que a gente teve lá. Eu acho que agora vão se coçar. E eu acho engraçado, porque dessa vez também a gente estava bolando um vídeo bem legal, bem chamativo. Talvez nós ia botar uma canoa, chamar atenção para o problema. Só que quando eu botei uma boia de Flamingo, que deu 1,5 milhão de visualizações, no Metrópolis deu 3 milhões. E a gente fez um barulho quanto a isso, eu era chamado de palhaço, de louco, até por vereadores dessa casa, que são tão incompetentes que não se elegeram, vereador Daiane Mello. Então, quando a gente quer polemizar, tem que chamar a atenção para o problema, a gente é taxado como louco. Mas, dessa vez, a gente cansou e decidiu um outro caminho. Vamos para os órgãos, para ver se a prefeitura toma vergonha na cara. Então, eu acredito que agora o MP está com o MP, eles vão resolver. E pode contar com nós, vamos continuar fazendo oposição forte para deixar um governo forte, um governo melhor. Senão, vai ser um governo fraco. Obrigado pela parte, vereador Iago. Seu a parte, vereador Capitão Ramon. Vereadora Daiane Mello, primeiramente, parabéns por essa liderança que a senhora se tornou ao longo da sua carreira. E no dia de ontem a gente foi no Ministério Público e fomos muito bem recebidos. E agora eu acredito que nós teremos alguma resposta. E até durante a reunião
Eu cheguei até citar um exemplo da nossa lagoa do Parque Oásis, guardadas as devidas proporções, ela parece o Vaticano dentro de Roma, outro país dentro da cidade de Roma. Aqui nós temos a lagoa do Parque Oásis, é o nosso Vaticano. Não tem dono, não é do SAMAI, não é da Codeca, não é da Secretaria do Meio Ambiente, não é da Prefeitura, não é de ninguém. Aquele lá é um ponto para ser explorado por outro país. Então, hoje não tem um responsável por lá. A gente já tentou falar com qualquer um, todo mundo diz o seguinte, não é meu, não é meu, é a batata quente. Está passando na mão de todo mundo. Agora chegou no Ministério Público, eu acho que eles vão passar a batata quente para o prefeito Adiló. E ele vai ter que dizer de quem é o dono. Obrigado. Obrigado, vereador Capitão Ramon. É bem isso, a gente se sente meio sem eira nem beira, a gente não sabe para onde correr. E para finalizar aqui, eu quero dizer que a promotora, então a Janaína, a doutora Janaína disse que vai oficiar então o município para verificar quem é o dono e para que seja responsabilizado, porque é um local que tem água, é perigoso, os moradores até estão tentando fazer uma limpeza, mas que fica até perigoso para as pessoas que ali circulam, sem falar do mau cheiro, sem falar dos peixes mortos em cima da lagoa. Então é um local que precisa ser visto pelo Executivo e a gente aguarda essas respostas ansiosamente. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereadora Daiane. Em declaração de líder, a bancada do PDT, vereador Rafael Bueno. Da tribuna. Bom, presidente, obrigado pelo espaço. Eu quero aproveitar hoje, já que o vereador Eloy Frisso não pôde estar presente na nossa visita na Maesa na última sexta-feira, né, por questões familiares, que o primo dele acabou falecendo. Mas essa primeira visita da Frente Parlamentar da Maesa, né, oficialmente dessa legislatura, foi pedido do vereador Frisso. E eu quero agradecer a todos os vereadores e vereadoras que estiveram presentes nesse momento importante. Presidente, Lucas. Agradecer também à TV Câmara, que deu todo o suporte da comunicação, à imprensa que estava no local. Também ao vice-prefeito Nespo e os demais secretários que estavam todos presentes. E dizer que a Maesa, vereador Edson, que o senhor que estava lá presente de líder, e conhece a história da Maesa desde o princípio, né? O senhor que trabalhou lá dentro, sabe a importância que tem esse prédio histórico para Caxias do Sul. A história da metalurgia passa pelos prédios da Maesa, como a principal e primeira metalúrgica de Caxias e que deu origem para as demais aqui na nossa cidade e da região. Hoje o que a Marco Polo representa em Caxias e no Brasil e no mundo, sustentando várias outras microempresas, né, metalurgias nos bairros, era o que acontecia naquela época na Maesa. E eu sou vizinho do prédio da Maesa. Então conheço muito bem o contexto no entorno, muitas famílias se desenvolveram na vila operária que se existia, na Frasle, Robertshow, Maesa, Madarco. Enfim, era um conglomerado de empresas onde as pessoas vinham de fora, de outros estados, de outros municípios e se fixavam residência nessa região. Cristo Redentor, Panassolo, Exposição, Vila Ipiranga. Bom, com o tempo, os trabalhadores foram caloteados, até hoje não receberam seus serviços prestados, né, pela empresa que ali que estava, mas ficou um prédio de 53 mil metros quadrados no coração da nossa cidade, que muito se fala, né, Frisso, da especulação imobiliária neste local. Muitos quiseram tomar esse patrimônio que é nosso, vereador Cláudio. E foi através da união de bairros, juntamente com essa Câmara, que nós tivemos esse prédio efetivamente passado para o município. Começou lá no governo do Tarso Genro e o Sartori, então, passou para nós. Pois bem, estava presente o secretário, o Cabelon, né? Também a Tatiane Frisso. Só que o que a gente vê e nós pedimos para o chefe de gabinete Dornelles, que também estava presente, é que hoje a gente fala com um, fala com outro, mas ninguém fala objetivamente sobre a Maesa. O que nós precisamos o quanto antes, né, é que, de fato, se reinstale aquele comitê que a gente tinha
aonde todos os interessados no tema da Maesa... Ele pediu uma parte. Os interessados da Maesa, os arquitetos, geólogos, Câmara de Vereadores, o AB, Academia, participavam e dialogavam sobre o tema. Eu vou dar um exemplo que está tão desnorteado esse tema da Maesa, e eu falei isso. Eu vi uma matéria onde a secretária da Cultura, Tatiane Frisso, chama uma reunião para falar da Maesa, mas não chama a frente parlamentar da Maesa. Aí eu liguei para ela, estava lá em Brasília, liguei, escuta, secretária, que reunião é essa para tratar? Ah, mas quem que é o presidente da frente parlamentar? É tu ou é o Frisso? Eu digo, mas está muito desorientado então, né? Foi 12 anos minha colega sabendo que era eu, agora nós tivemos a reunião e não convidar, não precisava ser, eu podia chamar o presidente Lucas, né? Então, quando a gente fala de um tema da Maesa, a gente fala... Né, tá que nem a Alice no País das Maravilhas, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, nós precisamos ter alguém que norteie esse tema, o tema da Maesa. E a gente entende, vereador Frisso, que a CEPLAN seja a principal norteadora. E nós defendemos que seja ocupado esse espaço com o mercado público, que agora, dia 31, nos próximos dias, terão os interessados, mas, paralelamente a isso, que desocupe esses prédios que estão alugados, que poderia ser reinvestido esse valor de aluguel em saúde, em educação, em construir espaços de lazer, para que eles sejam alocados nos espaços da Maesa. Tem muitos espaços bons, saudáveis já, que não precisa de mega estruturação, que já pode receber a Secretaria da Educação, essa Secretaria nova de Gestão Urbana, a Secretaria da Agricultura, né? Porque daqui a pouco nós temos um patrimônio tombado, que vai ser tombado pelo tempo, mas desmoronado porque não está sendo ocupado. E é o que a gente viu na última visita. E para mim, enquanto historiador, já dá para escrever um livro em 13 anos como esse patrimônio está se deteriorando. Porque cada vez que a gente vai lá, é um telhado a menos que está no teto e está no chão. Né? Então nós precisamos ocupar esse espaço. Se a gente der vida para ele, as próprias pessoas que estão trabalhando nesse local darão vida. Essa é a parte, vereador Cláudio. O senhor sabe que eu saí de lá, estava muito desesperançoso. E o senhor chegou para mim e falou, calma que dá para dar um jeito. E a Rúbia foi muito feliz a comunicar que havia possibilidade da manutenção com a utilização de aproximadamente 50 mil reais mensais. Reforma e manutenção. Não é um expêndio espetacular. E, de outro lado, nós temos 54 contratos de aluguel vigendo, que é o que o senhor tem comentado. Queria lhe parabenizar pelo tema, sei o quanto o senhor tem de preocupação com isso, e quando eu fui para lá, entendi por que da sua preocupação. Eu acho que nada mais justo do que a gente puder verificar o local e, mais do que isso, observar a deterioração, a parte de baixo terrível, a questão da pisa das uvas, que está sendo utilizada de lixo, vereador Rafael. É algo impressionante, porque depois a gente pega aquela barrica, leva aos pavilhões, cobra 50 reais para as pessoas pisar, enquanto isso nós utilizamos 1 ano e 11 meses de lixo e 1 mês de pisa de uvas. E eu comentei com o secretário Dornelles que a nossa ontem a gente verificou o orçamento de Porto Alegre com um déficit de mais de 400 milhões de reais. Eu não sou daqueles que acham que a prefeitura não precisa coletar empréstimos. Nós temos 1,2% no nosso orçamento comprometido com empréstimo. O limite legal passa os 30%. O município pode contratar o empréstimo, eu sou parceiro para votar a favor da contratação do empréstimo. É um investimento que em curto prazo se paga, porque nós temos 54 prédios alugados que poderiam ser colocados na Maesa. Parabéns pelo tema e gostei muito do convite, fiquei muito feliz de estar lá com o senhor. Obrigado, vereador. Vereador Frisso. Agora foi. Vereador Rafael, em primeiro lugar, desculpar pela não presença minha lá, mas o motivo já foi justificado. Embora eu conheça aquele prédio de baixo para cima, de cima para baixo, de tudo que é lado, né? Que bom que na conversa com o Caberlon e com o secretário Weber ficou a possibilidade da Secretaria de Gestão ir para lá, tá? Naquele espaço que fica atrás da Secretaria do Meio Ambiente ali, é um espaço que não vai implicar em questões dos aspectos históricos e tal, porque é um telheiro, né, que existe lá e cumpre exatamente a função se for definido lá. Agora, eu gostaria, vereador, assim, de lhe dar uma sugestão.
da gente reunir a comissão a Maesa é Nossa o mais rápido possível e nós definirmos, então, uma reunião com o secretário Caberlon e com o vice-prefeito Nespolo, que está tocando esse assunto, talvez o prefeito, se puder estar presente, e a gente sugerir a retomada do plano de ocupação original. Porque eu confesso que eu tenho preocupação com relação à apresentação de interessados nessa proposta do mercado público, né? E se nós tivéssemos avançado lá no governo Guerra, instituído aquilo que a comissão tinha definido, a questão jurídica de quem vai cuidar daquilo ali, uma fundação, uma autarquia, assim por diante, provavelmente nós já estaríamos com o mercado público funcionando. Claro. E fico muito feliz que a briga que eu sempre fiz de transferir a Secretaria de Educação para lá está sendo bem vista pelo governo, né? Então, torcer que a nova secretária aí também, e lá tu tem recursos possíveis, e aonde se pretende instalar a Secretaria de Educação, que é em frente para 13 de maio, aquele espaço está praticamente pronto. São pequenas reformas. Aquele é um espaço que obrigatoriamente vai ter que passar pela análise do DIPAC, do Conselho do Patrimônio Histórico. Então vamos ganhar tempo, encaminha a proposta logo, né? Para que os conselhos sejam ouvidos, né? E haja essa definição de ocupação por secretarias. E vai sobrar muito espaço, né, para todas as outras definições. E que bom que tem essa emenda da deputada Denise, né, que possibilita, quem sabe, investir na recuperação do telhado, né, do pavilhão número 1, né, que é o da fundição, que é o mais importante, é o que mais está depredado agora, né, e é onde estão todas aquelas máquinas tombadas feitas pela Rubem. E torcer que o governo crie uma gerência da Maesa nesse sentido. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Mas por mais que seja boa vontade do deputado Denise, esses 900 mil vão ser dinheiro jogado fora. Por quê? Porque vai lá, conserta o telhado, pavilhão 1, pavilhão 2, 3, 4, 5, está tudo caído. Então vai ser dinheiro só botado fora. O que nós precisamos, e para concluir, presidente, é que de fato esses estudos venham, né, para os conselhos necessários e também, se, como a fala do vereador Cláudio, tiver que fazer empréstimo, que a gente aprove aqui o quanto antes. Agora a gente está que nem papagaio falando há quanto tempo aqui e não toma nenhuma medida. Obrigado, presidente. Presidente, uma questão de ordem do artigo 104 para que nós mantenhamos o trabalho até o final do grande expediente. Pois não, prorrogação da sessão. Em votação, solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Vereador Eloy Frisso vota sim. Voto sim. Vereador Cláudio Libardi vota sim. Voto sim, sim. Vereador Pedro Rodrigues vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Aldonei Machado vota sim. Vereador Juliano Valim vota sim. Vereador Sandro Fantinel, como vota? Não está. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. A prorrogação da sessão foi aprovada por unanimidade, com a ausência dos vereadores Daniel Santos, Sandro Fantinel, Marisol Santos e representação da vereadora Andressa Marques. Declaração de líder à bancada do PCdoB. Uma declaração de líder para a bancada do PT. Presidente, obrigado pela gentileza. Eu queria tratar de dois temas. O primeiro, de forma imediata, nós fizemos ontem a primeira reunião da Comissão do Meio Ambiente. Queria agradecer à vereadora Estela pelo comparecimento, os assessores de alguns vereadores, da vereadora Rose Frigieri, assessor da vereadora Andressa Malman, assessor do vereador Aldonei Machado, promovi convite também à vereadora Marisol e também ao vereador Sandro Fantinel, para tratar de temas importantes e definir quais seriam os temas da Comissão do Meio Ambiente para esse próximo período, presidente. E os temas que a gente decidiu são temas que promovem um debate significativo e que gente muito capaz de promover esse debate compareceu. Então eu queria agradecer a senhora, a vereadora Rosa, em especial, pelo comparecimento do Alceu. O Alceu, que é seu assessor, é coletor, e a gente tratou sobre os problemas que a gente vem enfrentando com a coleta mecanizada, em especial com a coleta mecanizada do seletivo.
Ele me comentou que ficou aproximadamente 40, 45 dias na rota do Petrópolis e em nenhuma oportunidade conseguiram encaminhar esse lixo seletivo para uma associação de recicladores. Porque esse lixo muitas vezes já tinha sido vasculhado, não tinha nada de valor, e é uma situação que nós encontramos aqui no centro. Então, nesse próximo período, a gente vai estar debatendo eficiência ou ineficiência dos containers do seletivo. Sei que o vereador Iago também tem interesse no tema, está convidado a participar, e daqui a 15 dias faremos uma nova reunião, vamos convidar a professora Ana Camardello, vereador presidente, para que ela possa comparecer e debater essa questão que é tão importante para nós. Debatemos outros temas importantes, Código de Obras e a necessidade de adequação da construção em área rural. Debatemos também o lixo eletrônico e o modelo de recolhimento, que hoje não há um recolhimento terceiro, um recolhimento no centro, ele é feito pela Codeca, e a possibilidade da destinação de resíduos sólidos das caçambas da caliça do município para um britador, para que nós possamos ter brita no interior. Sei que o vereador Caleb também tratou desse tema, e é uma questão que a gente vai fazer algumas visitas. É só a parte, vereador Cláudio. E eu queria fazer um destaque ao assessor do vereador Aldonei, o Guilherme, que se colocou à disposição para nós irmos até a fronteira para verificar um modelo de fiscalização e georreferenciamento das caliças. Nós temos uma saída para o cascalhamento do interior. E a gente tem um britador na Codeca, esse britador pode ser adaptado através de um soprador e de um ímã. Nós temos outros locais, como Canoas, que já tem promovido isso em razão da perda da lavra da pedra. Locais como São Paulo, Jundiaí têm promovido isso, cidades menores do que a nossa. Então fica o meu convite, vereador Caleb, para que o senhor possa participar, para que nós possamos construir essa legislação junto e de imediato lhe passou a parte. Obrigado, vereador Cláudio. Importante nós destacarmos esse tema. Já tivemos reunião, inclusive, com 6 ou 7 representantes das empresas aqui da cidade. Salvo o melhor juízo, são 11 ou 12 que exploram o serviço aqui em Caxias do Sul. E, de fato, existe um belo exemplo que já é colocado em prática, como o senhor bem mencionou, em Jundiaí, pela empresa SBR, que está instalada em Canoas, onde existe, inclusive, ali o britador, uma esteira, e nós podemos, pelo menos, manufaturar, beneficiar 4 produtos, né, que é a madeira, o metal, o plástico e, principalmente, a brita. De acordo com um levantamento que foi feito pelo senhor Rubens Sullivan, que, inclusive, me procurou no início do ano com relação a essa pauta, hoje o município ele pode conseguir um barateamento do valor do cascalho, da brita leve, brita 1 e 2, de 65, 70 reais o metro cúbico para 25 ou 30 reais. Obviamente tem que se fazer um estudo técnico de viabilidade para que isso seja colocado na estrada. Me parece que não é possível na estrada, porém, edificações daqui a pouco isso se torna viável. E justamente parabenizar já a Secretaria do Meio Ambiente, na pessoa do secretário adjunto, Ramon Sirtoli, também o secretário Ronaldo Boniatti, uma vez que com o adjunto fizemos a reunião, se mostrou muito aberto e solícito, e agora cabe às empresas uma estruturação de uma associação para que isso possa evoluir, de fato, para uma concessão daqui a pouco, no futuro, vereador Cláudio, de uma área por parte do município, 2,5 hectares, 3 hectares, para que então um serviço possa ser explorado e possam também contribuir, né, a arrecadar o imposto na nossa cidade. É inadmissível, como o senhor bem disse, cidades menores terem destaque, sendo que nós, segunda maior cidade do estado, aí temos a possibilidade de fazer, e muito bem esse trabalho, haja visto o Parque de Construção Civil da nossa cidade. Estamos juntos, sou parceiro e conte conosco aí nessa empreitada. Obrigado pela gentileza. Ressaltar que, felizmente, aceitou trabalhar conosco na comissão Felipe Giron, importante, tem um conhecimento vasto na área, e não é assessor meu, assessor da Comissão do Meio Ambiente, para que nós possamos debater isso no próximo período. Queria trazer um tema um pouco mais belicoso, outros vereadores já trataram nas redes sociais, mas nós não tratamos nessa sessão ainda, que é a primeira sessão, posteriormente, uma determinação judicial de depósito de R$1.100.000 para os médicos do InSaúde, promovido pela Justiça do Trabalho. Inicialmente, eu sou um ferrenho defensor do serviço público, e sou um ferrenho defensor do serviço público que funciona. Sou ferrenho defensor da liberdade política para nomear cargos em comissão, para trabalharem. E me espantou uma ocorrência na semana passada. Eu passei o sábado tomando Eno, de tanta dor de estômago. A juíza substituta da 5ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul, doutora Adriana Ledur, determinou que o município apresentasse as planilhas de pagamento ao InSaúde no prazo de 24 horas, sob o pena de uma multa diária de R$5.000. A mesma magistrada, no mesmo despacho, determinou que houvesse a apresentação pelo InSaúde dos comprovantes de pagamento dos médicos na UPA. Restou intimado o InSaúde e restou intimada a Prefeitura através
do procurador-geral Adriano Taca. O município apresentou as planilhas e informou que aguardava o InSaúde informar qual era o valor devido. E o InSaúde informou que não havia realizado o pagamento porque não havia recebido da prefeitura o valor para pagar os médicos. Se a lei determina que deve haver fiscalização sob pena de responsabilidade subsidiária, quando tu é chamado a um processo, a última coisa que tu pode falar é que tu não fiscalizou. E o município foi lá e comunicou que não havia promovido a fiscalização, praticamente, e assumiu um débito de R$1.100.000. Depositou 250 mil antes da audiência e depositou ontem uma parcela maior de R$800.000. Eu havia comentado aqui, todos são minhas testemunhas, para não realizarem o pagamento. Agora realizaram o pagamento, desconhecem o valor do débito, mas o que me espanta é o seguinte: quando tem uma situação para resolver no meu gabinete, eu resolvo. Quando tem uma situação para resolver na Câmara, o presidente Lucas resolve. Quando tem uma situação para resolver na Procuradoria-Geral do município, o Procurador-Geral do município tem que resolver. Não tem nada mais importante na cidade para resolver do que o problema do InSaúde. E sabe o que o Procurador-Geral do município fez, presidente? Não foi à audiência. É inacreditável que o Procurador-Geral do município não vai na mais importante audiência. Daí nós temos um problema do Manha Bosco. Nós contratamos outro escritório. Então, para que serve o Procurador-Geral do município? Outra situação que me espanta é que se nomeia como preposto a secretária adjunta da saúde. Quem tem que resolver isso é o secretário Boniatti. Quem tem que resolver isso é o prefeito Adiló. Se eu sou o prefeito, quem vai na audiência sou eu. Eu fui eleito para responder pelo município, não o meu secretário. Perdão, Geraldo. Não, o Boniatti que eu digo por causa da receita, que o ordenador da despesa. Então, nesse caso, quem deve... Milton Balbinotti, perdão. Peço para retificar. Quem deveria comparecer é o secretário Milton Balbinotti. Então, são questões que, para nós, são inexplicáveis. Toda vez que tem uma bomba para resolver, manda um servidor de carreira. O procurador-geral do município, tenho certeza, não tinha um compromisso mais importante do que um débito de R$1.100.000, que todos aqui cobram. E o secretário Balbinotti também não deveria ter um compromisso tão importante. Quem sou eu para determinar o que o prefeito nega e o que o prefeito faz? Ele foi eleito para ser o prefeito. Agora, da procuradoria, conversava com o vereador Rafael Bueno, não saía um parecer do procurador-geral do município para liberação de verba para o Frei Jaime de 4,5 milhões, porque tinha a compra de uma cadeira para o presidente da associação. Então, bom, a gente perde 4,5 milhões por causa de 600 pila. A gente manda para cá a lei todo dia, que não precisa mandar, que pode regulamentar por decreto. Quem foi eleito prefeito da cidade foi o prefeito Adiló, e eu respeito. Agora, ele tem que começar a governar. Não é possível que quem governe a cidade é o procurador-geral do município, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cláudio Libardi. Declaração de líder bancada do Partido das Trabalhadoras, vereadora Rose Frigênio. Bom, eu também acredito que eu não vou ocupar todo o tempo, mas como o pequeno expediente foi fora, né, por causa do tempo da sessão, eu quero falar num assunto, mas primeiro eu gostaria de... Pena que o vereador Libardi saiu, né, mas dia 6 de fevereiro do ano passado, eu levei para o Ministério Público, tanto para o MPF, tanto para o federal como para o outro, né? O federal, eu conversei novamente com ele, com o promotor há alguns dias, esta questão do InSaúde. Na época, também era, casualmente, R$1.300.000 a fraude do InSaúde com o município, dito pela secretária na CPI, ela chamava de fraude, todo mundo chamava de fraude, e o pagamento, entre aspas, do InSaúde para com o município, foi feito um acordo com a secretária da Saúde, não, com o procurador do município, no valor
de 1 milhão e 500 para ser devolvido em 10 anos, com juro mensal de 0,39% ao mês. Presente, né? Então, o InSaúde faz a fraude, um furto, um roubo. Se descobrirem, a gente negocia num presente, não é nem de Papai Noel, nem os Papai Noel estão dando presente tão bom assim ultimamente, né? Então, isso é, assim, um descarate que o InSaúde tem feito, continua fazendo. Aliás, depois da fraude ainda foi postergado o contrato mais de uma vez. Então, eu não entendo essa situação do InSaúde, agora é isso relatado pelo vereador... Eu queria uma parte. E nós temos uma alteração de gestão da UPA Zona Norte, dia 31 de dezembro. Eu não quero ser um cavaleiro do apocalipse, mas eu duvido que tenha alguém operando que não seja a UPS dia 1º de abril. Bom, e eu quero também dizer aqui, e vou dizer que estou falando isso com todo cuidado possível, porque eu não sei mais, já perguntei, não tive o retorno, mas no início desse mês de março já estava tendo alguns problemas de pagamento, que eu espero que esteja sendo resolvido, que já tenha sido resolvido. Vou trazer melhor aqui com esse novo instituto. Então, este é o problema dessas terceirizações. Aí não é com os médicos, são com os funcionários gerais da UPA Central. Esse é o problema da terceirização. Se tentou as higienizadoras e as merendeiras nas escolas, hoje está com a Codeca, nunca mais teve problema. Quantos anos se teve de os professores terem que pagar, tirar do seu bolso para passagem, porque senão elas não conseguiam ir, porque as empresas não pagavam, estão até hoje na justiça. Foi para a Codeca, resolveu, não teve mais problema, pelo menos nessa questão financeira, de pagamento e tal. Então, assim, esses problemas de terceirização dá nisso. Quero ver, duvido, se tem algum órgão do município ou se é feito pelo próprio município que dê esses problemas. Então, eu acho que isso é fundamental ainda, muito importante, é uma pauta que nós vamos ter que falar outros momentos aqui. Mas eu queria falar da questão da Maesa, né? Eu estive lá, também já conheci aquele espaço. Para mim sempre é muito emocionante, porque tive toda a minha família, como muita gente aqui de Caxias, né? Meu avô, meu pai, meu irmão, mas meu pai, quando foi eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, que ele foi por mais de um mandato, era trabalhador do Ebel, e quando eu nasci, eu tinha até pouco tempo, não sei onde foi parar, aquele livrinho que eles passavam, todos funcionários, era uma publicação mensal, então trazia as coisas feitas lá no Ebel, todo mundo ganhava um relógio de ouro, né? A relação com os funcionários lá, em algumas décadas atrás, era um pouco diferente, mas nós precisamos fazer por partes aquela questão da Maesa, isso já está demais, né? A Maesa veio para patrimônio do município no final do governo Tarso Genro, em 2014, fez 10 anos. Nós temos uma emenda também da deputada federal Denise Pessoa para o Museu do Trabalhador e da Trabalhadora, que vai ser feito lá, que nós visitamos aquele espaço. Eu não tinha ido ver, porque é um espaço meio restrito para visitações, mas foi aberto meio que uma exceção para nós, rapidamente ver um lugar assim de arrepiar. Eu falo como filha de trabalhador, mas também como historiadora, né? Nós temos essa emenda, nós precisamos agilizar tudo isso. Essa história, o vereador Eloy, acho que foi, o Rafael colocou, de quanto se economizará só com a SMED indo para lá, né? Então, são coisas assim que a Rúbia, talvez é quem mais entenda de Maesa ali, daquele espaço, ela deu uma aula lá no início para todo mundo. Ela deu uma explicação que eu já estudei, já tinha ouvido, mas ela sistematizou tudo o que foi feito lá e quais os projetos e tal. E ela falou de uma forma muito tranquilizadora,
Não precisa tanta coisa. Tem coisa que pode ser feito em meses. Tem coisa que pode ser feito num ano. Não precisa pensar em tudo antes para depois começar a fazer, depois que piorou. Então, eu acho que é um patrimônio. Caxias vai mudar. Com certeza vai mudar. Vai ser um marco, assim como vai ser um marco a vinda da Universidade Federal para cá, vai ser um marco a Maesa ter coisas funcionando para a população. Nós estamos falando aqui das secretarias, é importante, mas isso não vai tanto mudar a cara da cidade. Vai mobilizar aquele momento, vai ser importante, mas nós precisamos de algo que a cidade, que as pessoas entrem lá, além da feira, que é do lado de fora, que se apropria daquele espaço para o lado de dentro. Isso, assim, será um salto de qualidade para a cidade. Então, era isso. Não vou estender mais o tempo de vocês, que está na hora do almoço. Obrigada, presidente. Obrigada, vereadores e vereadoras. Obrigado, vereadora Rosa Frigeri. Com 3 horas e 17 minutos de sessão, agradecemos a proteção de Deus e declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Tenham todos uma boa terça-feira. De volta depois da sessão ordinária desta terça-feira aqui no Legislativo Caxiense, com as entrevistas finais, os vereadores, ou melhor, hoje no caso as vereadoras que utilizaram o espaço do grande expediente. Vereadora Daiane Mello, do Partido Liberal, do PL, falou sobre 2 assuntos. Quero iniciar sobre a questão da segurança pública. Teve a final do Campeonato Gaúcho, o Internacional foi campeão. A senhora veio para a festa de comemoração com alguns parentes, com um sobrinho que é colorado, que queria, nesse momento, prestigiar e também participar dessa festa, mas teve uma intervenção de uma guarnição específica da Força Tática da Brigada Militar que lhe chamou a atenção da forma abusiva que acabou ocorrendo. Vereadora, bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Sim, trouxe esse tema, por quê? Porque foi exatamente comigo que aconteceu, né? A Força Tática da Brigada Militar, acredito que estava um pouco atrasada, né? Ela não chegou no início das comemorações e a gente sabia que, independente do resultado, traria um grande público para a praça, né? Onde se faz a festividade. E meu sobrinho, eu tinha prometido para ele que eu traria ele para fazer a festa e trouxe ele, e chegando ali no cruzamento da Visconde, ali da Casa e Companhia, um policial da Força Tática desceu da viatura e bateu no vidro muito forte, no meu vidro, que era do caroneiro, né? E a minha filha estava no banco de trás, e querendo que a gente saísse, mas não tinha espaço para sair, estava tudo congestionado. Vendo que a gente não conseguia se movimentar, ele abriu a porta do carro e gritou, né, com a gente. Eu fiz um boletim de ocorrência e trouxe esse debate para a Câmara de Vereadores, porque eu acredito que isso não possa acontecer comigo. Ele não tem que acontecer com pessoa nenhuma da nossa cidade, né? Ali era um momento festivo, tinha muitas crianças, muitos jovens, muitos idosos que queriam realmente festejar a vitória do Inter. E a gente não estava pensando em momento nenhum de atrapalhar nada, mas isso não pode ocorrer, né? Então a gente fez o boletim de ocorrência, vai até a corregedoria, vai até o comando. O presidente Lucas também se demonstrou muito solidário à nossa situação. Vamos oficiar pela Câmara de Vereadores, porque essas situações realmente não podem acontecer.
Outro assunto abordado, vereadora, é da região norte de Caxias do Sul, da Zona Norte, que é também já recorrente, que é a lagoa do bairro Parque Oásis, a falta de infraestrutura, de cuidado, né, que seria um lugar, né, para ali compartilhar com famílias, para lazer, para o esporte, mas infelizmente, até pelas imagens que a senhora apresentou durante a sessão, nos aparenta estar totalmente abandonado. É totalmente abandonado, um descaso. Eu digo que a novela continua, porque não é de hoje que a Lagoa está assim. O ano passado a gente esteve diversas vezes lá, conversamos com os secretários envolvidos, pedindo a limpeza, pedindo a revitalização. E quando eu cheguei nessa casa, a primeira indicação que eu fiz foi realmente uma revitalização do espaço total. Não só a limpeza das águas, que possuem muitas algas, possui já um cheiro ruim, tem peixes mortos em cima, tem a questão dos patos. Então, tem uma situação ali degradante do meio ambiente, mas também não tem lixeira, não tem banco, as árvores estão, né, bem deterioradas. Então, a gente pediu uma revitalização de todo o entorno ali da Lagoa do Parque Oásis, que impacta muitas pessoas, é um espaço de lazer e o meio ambiente também é saúde. Então, a gente trouxe para a Câmara, ontem a gente esteve no Ministério Público pedindo uma providência do Ministério Público quanto a isso, porque a gente realmente não está conseguindo comunicação com o governo para saber quem que é o responsável por aquele espaço. Então, a doutora Janaína nos atendeu, eu, o vereador Iago e o vereador Capitão Ramon, no qual nos disse que vai oficiar o município para verificar de quem é a responsabilidade e pedir as devidas providências. Vereadora, obrigado pela participação, uma boa semana de trabalho. Muito obrigada a todos e um bom trabalho. Obrigado. Vereadora Daiane Mello, do PL, conversando com a gente aqui após a sessão ordinária. Vereadora Sandra Boneto, do Novo, também utilizou o espaço do Grande Expediente, falando principalmente sobre a questão de educação, as condições de estrutura da escola Guerino Zunho, do bairro Planalto, aqui em Caxias do Sul. Recentemente teve uma reforma na parte do telhado da escola, mas me parece, vereadora, pelas imagens que a senhora apresentou no Grande Expediente, essa reforma não deu certo, praticamente ficando pior do que estava a obra anterior. Bom dia, vereadora. Bom dia, Fabinho. Bom dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais e pela TV Câmara. Sim, ontem a gente foi convidado a visitar a escola Guerino Zunho e a gente teve um susto, porque uma escola que foi reformada e a reforma não deu certo. Então, o nosso questionamento é: aonde estavam os técnicos da Secretaria da Educação que não viram que aquela obra não ia dar certo? Porque, pelo que a gente percebe lá, o telhado foi colocado de forma errada. E é por isso que as calhas não conseguem dar conta e entra toda a chuva para dentro das salas de aula, dos banheiros e etc. Então, foi investido dinheiro público, com certeza, foi feita uma obra que era para ser a solução daquela escola e se tornou um problema maior do que antes. Então, esse é o questionamento. Cadê o acompanhamento técnico? Eu acredito que sim, todas as obras devem passar por licitações, é o menor preço, mas a prefeitura, as secretarias têm que ter um acompanhamento técnico, porque senão a gente vai estar jogando dinheiro fora novamente, é dinheiro nosso, da nossa comunidade, e também frustrando a comunidade escolar da escola, que desejava fazer outras coisas, né? E que agora tem que, quando chove, realocar os próprios alunos de uma sala para a biblioteca. Então, o caos se instaurou lá naquela escola, né? Porque justamente não foi resolvido o problema, foi criado outros problemas. Inclusive, a escola está solicitando ajuda, tem uma rifa que está em andamento, né, vereadora? Sim. A diretora, né, da diretora Daniela, então, ela está fazendo, juntamente com a comunidade, uma rifa, que é uma rifa de Páscoa, justamente para quê? Para que as pequenas, os pequenos obras que deem para ser feitos, a comunidade faça através do valor de manutenção que a escola recebe, mas também do valor que eles vão arrecadar com festas, com rifas e etc. Por quê? Porque a gente acredita que é o povo pelo povo. O povo é que resolve realmente os problemas que acontecem na sua comunidade. Às vezes, o poder público só complica. E a gente percebeu que é isso que aconteceu naquela escola. O poder público complicou uma situação que já estava caótica.
Inclusive, os números estão à disposição tanto na escola, também aqui no gabinete da vereadora Sandra Boneto, do Partido Novo, na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Valor simbólico de R$1, né? De R$1, então, para auxiliar a escola do bairro Planalto. Obrigado, vereadora, um bom trabalho. Muito obrigada e continue nos acompanhando o nosso trabalho. O nosso gabinete está aberto para todo o povo caxiense. Obrigado. Vereadora Sandra Boneto, do Partido Novo, no encerramento, então, dessa sessão ordinária desta terça-feira. Lembrando que amanhã, quarta-feira, teremos mais uma sessão ordinária a partir das 8h30 da manhã, com o especial do Grande Expediente, onde 5 parlamentares vão ter a possibilidade de realizar a manifestação. E hoje à noite teremos sessão solene a partir das 19 horas, aonde a sessão solene de cidadã emérita para a senhora Maureen Randon Barbosa, que vai receber então o título de cidadão emérita de Caxias do Sul, senhora Maureen Randon Barbosa, a partir das 19 horas, uma homenagem que está sendo prestada pelo vereador Daniel Santos, do Republicanos. TV Câmara Caxias, na comunidade todo dia, um bom dia a todos.